Olá, Ei, Pedro, tá me ouvindo bem? tô ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô. Tô ajeitando aqui o telefone. Eu tô ajeitando aqui também porque eu mudei a câmera de posição e tá com pouca luz. Aí vai ficar assim mesmo, infelizmente. Eu vou começar já me apresentando porque a gente tem 1 hora certinho, porque o Instagram ele conta, né? E depois se dá 1 hora ele corta a live. Não sei se você sabe Sim, disso. sim. Então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Nicole Rejaira, eu sou curadora de cinema, produtora, cineasta. Eu trabalho no Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. E lá eu sou curadora e produtora também, e faz tudo, na verdade. Para quem não conhece, o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais é a entidade mais antiga de estudos de cinema de Minas Gerais. Está aí desde 1951. Além disso, eu também faço pesquisas na área de história do cinema. Meu foco além da história do cinema, é o do cinema documentário, música no cinema e o cinema do Alfred Hitchcock. Hoje o nosso convidado é o Pedro Vaz Pérez. Eu gostaria que você se apresentasse também, por favor, Pedro. Beleza, bom, primeiro boa noite, né? Queria agradecer, Nicole, por esse convite. Mais um convite, né? A gente já fizemos algumas atividades juntas lá no Mi Cine Santa Teresa. É interessante que hoje a gente vai falar de uma época aí do cinema brasileiro. E nas outras vezes que a gente encontrou, primeiro a gente falou da início da década de 60, né? Ali com o Roberto Pires. Depois Aham. falamos já do Leon, né? Com o Black Tie lá, década de 80 já. E agora vamos fazer esse recheio, né? Vamos fechar esse ciclo, né? Então, agradecer, Nicole, mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Que me é muito caro, que é a história do cinema brasileiro, sobretudo esse trabalho do Leon Hirschman, né, nesse período aí histórico, no final da década de 60, que é o período que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, que espero que em breve esteja concluído, né? Mas, bom, então para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou formado em jornalismo, mas tenho trabalhado com pesquisas em cinema já há um bom tempo, desde o meu mestrado, fiz um mestrado em comunicação, trabalhei os filmes do Walter Salles no mestrado já há algum tempo e atualmente estou terminando meu doutorado no PPG Cine, né, Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Sou orientado pelo professor Rafael Deluna bem, sou professor de cinema, né, da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, sobretudo no curso de cinema, né? Dou aula também no curso de jornalismo enfim, a gente vai transitando, dá conta do que precisa dar, né? Mas o meu maior interesse mesmo de pesquisa e docência é na história do cinema brasileiro. E hoje eu estou pesquisando, né, a cinematografia do Leon Hirschman, é um cineasta do cinema novo no Brasil, especificamente um período da obra dele. O Leon é um cineasta muito conhecido já, bastante estudado, bastante pesquisado, mas tem um pedaço da obra dele que é quase desprezada, né? E esse pedaço que eu estou trabalhando na minha tese é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Que é essa parte do meio da obra dele, no meio de um período muito confuso, né, da história do cinema no Brasil, aliás, da história brasileira, que é essa virada para a década de 70, né, que é bastante conturbado, né, e o cinema, ele colhe um pouco, ele traz um pouco as marcas desse tumulto, né, desse caos político, cultural, social que o Brasil enfrentou ali nessa virada de década, né? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, né? Enfim, agradecer mais uma vez o seu convite aí. Eu que agradeço a sua presença. Só abrindo um parêntese aqui, é uma época tão pouco falada, mas tão pouco falada, que teve um dos filmes que o Pedro me indicou para assistir, que eu conheço um pouco da obra do Leon, mas que eu não consegui encontrar de jeito nenhum, que foi o Sexta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão, sábado de Sexta-feira da Paixão e Aleluia. Sábado de Aleluia. Isso. Eu não consegui achar esse filme de jeito nenhum. Eu procurei porque ele faz parte de. Ele é um curta que faz parte de um longa, né? Que são 4 diretores, se eu não me engano. Isso. E eu não consegui encontrar nada. Nada de nada de nada. E olha que eu sou assim, para
conseguir achar filme, eu sou ótima, sabe? Mas esse aí não deu. Então, eu vou fazer uma abertura aqui rapidinho, só para a gente se situar. O Leon, ele veio de uma leva de diretores que surgiram aí nos anos 60, né, final dos anos 50, e com que eles tinham essa coisa de tentar revolucionar o cinema brasileiro, de forma que o cinema brasileiro mantesse a sua brasilidade, mas tivesse um lado intelectual, mas um intelectual que fosse acessível, né? Porque até então a gente vinha de filmes de chanchadas, de filmes que eram cópias dos filmes americanos, que era muito, né? Então, ele vem e colocar também essa questão política, né? Tá até o nome tá na parte do nome da live, do tema. Que é muito importante a gente frisar que ele tinha muito forte, eu acredito que até mais forte, né, do que os outros diretores da mesma época. Então, vamos lá. Como que se deu essa entrada dele no cinema novo, nesse movimento do cinema novo? Bom, Leon Hirschman, né, tem esse nome difícil de pronunciar, inclusive de escrever, né? A gente fala Hirschman, tem de tudo, né? Eu sei que no ABC da Greve, que é um dos últimos filmes dele, um documentário até muito interessante, ele tem uma hora que aparece e ele fala o próprio nome, né? Que é da Leon Hirschman Produções. Ele fala muito rápido, mas a impressão que eu tenho é que mas ele é filho de poloneses, né? Filho de pais poloneses que vieram para o Brasil refugiados, né? Durante a guerra. E vieram morar no Rio de Janeiro. Então ele é de uma família de judeus, de uma certa leva de judeus que são conhecidos aí por, como diz a biógrafa dele, Helena Salem, que também é judia, judeus sem Deus, né? Esses judeus depois da guerra que perdem um pouco a fé. E ele se torna um judeu como pai, um judeu marxista, como alguns outros que a gente tem, né, na história, Benjamin, né, vários outros, Kafka, que vão ser esses judeus assim sem Deus. O Leon, ele vai se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, partidão. Então ele é de fato um comunista, né, literalmente, né? Hoje a palavra está muito vulgarizada, mas ele é literalmente um comunista, por volta ali de 15, 16 anos, então sempre muito engajado no cinema. Mas ele, por pressão da família, sobretudo por pressão da mãe, dizem que a mãe era uma pessoa muito forte, né, dentro da família, muito exigente, ele vai cursar engenharia e pela história, né, ele vai até o final, tira a foto da formatura e abandona, nunca mais volta, nem chegou a pegar o diploma. Assim, ele pegou a foto para mostrar para a mãe que tinha feito o que ela queria, mas durante a faculdade ele se envolveu muito com o cineclube, ali naquela virada da década de 50 para a década de 60, que é um momento no cinema brasileiro muito peculiar, porque a gente tem uma hegemonia dos filmes da Atlântida, né, sobretudo as chanchadas, que são filmes muito populares e que vão ser muito criticados pelo cinema novo no primeiro momento, mas que depois a historiografia vai recuperar esses filmes e lançar um outro olhar para esses filmes que, enfim, que são sucessos de público, né, enchem as salas de cinema no Rio e no Brasil inteiro por mais de 2 décadas. Só que com o advento da televisão, com a chegada da televisão no Brasil, esse modelo da Atlântida, que é um modelo importado inclusive do rádio, das cantoras do rádio, dos musicais, ele começa a perder um pouco a força, porque aquelas estrelas da Atlântida, né, dos musicais, as grandes cantoras, elas vão para a televisão, né? Então a Atlântida fecha as portas em 62. E já na década de 50, a gente tem um outro movimento no Brasil, que é uma grande indústria de filmes que tenta se implantar, que é a Veracruz, em São Paulo, no interior de São Paulo, fruto desse momento de crescimento muito exponencial da indústria paulista. E é um grande arroba. Eles fazem assim, grandes estúdios mesmo, assim, contratam técnicos do mundo inteiro, gastam uma grana danada, né, os italianos, e ela rapidamente vai à falência por um problema de distribuição, não conseguem distribuir os filmes. Nesse final da década de 50, ele é uma espécie de vácuo, né? A Atlântida já caindo com seus problemas, né? Assim, já, vamos dizer, ficando um pouco... o microfone tocando aqui loucamente aqui em casa, não sei se está dando para ouvir. A Atlântida, então... Não tem necessidade, não. A Atlântida, então, fica um pouco
já caindo assim no ostracismo, né, e a Veracruz falida, a gente tem então um vácuo no momento em que o mundo, sobretudo a Europa, começa a investir num cinema mais artístico, né, menos industrial, mas ao mesmo tempo mais artístico, como o primeiro deles, o neorrealismo italiano, né, na Itália, obviamente, né, no Velho Wagner na França, e os cinemas novos ao redor do mundo. E aí, bom, não vou entrar em detalhes, mas no início da década de 60, a gente começa a ver no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, um pouco até em Belo Horizonte também, algumas pessoas que começam a se movimentar, né, aqui no caso o pessoal do SEC, né, do qual você faz parte até hoje, que é muito importante na história do cinema brasileiro, começam a se movimentar para fazer um cinema político, engajado e que fosse esteticamente diferenciado e que fugisse um pouco do modelo industrial, né? Então é até interessante pensar isso, que o cinema novo começa com a tentativa de negar o modelo industrial que era tido por eles naquele momento, início da década de 60, como uma invasão do imperialismo, né? Sobretudo imperialismo americano, na cultura brasileira, naquele primeiro momento. Então a gente tem cineastas independentes que são jovens, né? Que eles vêm do cineclube, começam a fazer filmes meio da maneira que dá, né? E começam a se organizar para poder construir esses filmes. O Leon Richman é um desses cineastas, com o diferencial que o Leon também era envolvido com o movimento estudantil, né? Sobretudo, ele é um dos principais nomes à frente do CPC, que é o Centro Popular de Cultura, que é vinculado a um órgão vinculado à União Nacional dos Estudantes, a UNE. E ali começam a se agitar para fazer alguns trabalhos politicamente engajados, né, dentro de uma ideologia que vai ser construída ali no início da década de 60, na virada das décadas ali, que é a ideologia do nacional popular, um discurso nacional popular que é, inclusive, construída academicamente, né, pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né, o ISEB, uma ideia de... A gente tem que pensar que teve a Revolução Cubana em 59, né? Então a gente está falando da década de 60, onde essa ideia revolucionária estava muito forte na América Latina, de maneira muito engajada, né? E a gente tem um momento de... A Bossa Nova vai emergir na década, né, em 59, com João Gilberto, Tom Jobim, a gente tem, enfim, um momento culturalmente muito efervescente no Brasil, e politicamente também com alguns acenos à esquerda, apesar de alguns tumultos. A gente sabe que o João Goulart, por exemplo, custou assumir, né? Já houve uma primeira tentativa de golpe que ele conseguiu, junto com o Tancredo ali, segurar um pouco a onda. E é dentro desse caldeirão político, estético, né? Com o teatro brasileiro bombando, né? Com o teatro de arena, do qual o Leon, inclusive, fez parte em alguma medida, né? Junto com o CPC, muito efervescente. Então é esse caldeirão de cultura e de política que dá origem a isso que a gente chama de cinema novo. E o Leon Richman, ele talvez seja o cineasta do cinema novo. A gente tem outros nomes como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos. O Leon talvez seja o cineasta que está mais assim na fronteira entre o exercício artístico do cinema e o exercício político do cinema. Então é um diretor que, se a gente for pensar, por exemplo, um cara como o Glauber, que eu admiro muito, é um cineasta preocupado politicamente com as suas obras, mas que está muito preocupado também com um apuro estético, assim, com um certo radicalismo estético, né? A gente vê isso nas obras do Glauber. E o Leon sempre foi um cineasta um esteta, né? Um cineasta apuradíssimo, né? De um apuro estético impressionante, mas também muito preocupado com a comunicação popular. Ele achava que o cinema era um instrumento muito eficaz de comunicação popular, né? Então ele estava sempre ali naquela fronteira entre fazer um cinema artístico e ao mesmo tempo fazer um cinema popular, né? Talvez seja o cineasta do cinema novo que mais conseguiu encontrar esse equilíbrio, né, ao longo da sua carreira, né, entre essas duas dimensões que até hoje a gente no Brasil a gente está vendo ainda, né, a dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre a estética, né, um exercício artístico, estético, e o exercício político, popular do cinema. Então, o Leon, ele vai vir dessa safra que vai fincar, vamos dizer assim, a bandeira artística de vez no cinema brasileiro, num primeiro momento, indo na contramão dessa prerrogativa industrial que havia sido construída no Brasil com a Atlântida, com Veracruz e com alguns outros estúdios menores, né, que foram responsáveis por boa parte da filmografia brasileira até então.
Eu digo inicialmente porque logo, né, depois do golpe militar de 64, a gente vai ver uma certa revisão, né, uma revisão histórica do cinema novo sobre essa própria perspectiva, né? Essa perspectiva de criticar o modelo industrial, ele passa a ser, pelo contrário, procurado, né? Porque eles acho que há um amadurecimento e um entendimento de que é preciso conquistar o público, é preciso conquistar o mercado e construir um mercado sólido, público, cativo para o cinema brasileiro, para que esses filmes... esse é o problema da equação, né? Se você faz um filme politizado, você precisa ter público para assistir para que essa política se efetive, né? Quando você faz filmes independentes e eu acho que tem espaço para tudo, né? Mas quando a gente faz filmes independentes, como são os primeiros filmes do cinema brasileiro, que circulam um pouco, tem dificuldade de circular, até mesmo no Rio de Janeiro, mas sobretudo no país inteiro, a gente tem... o circuito não se fecha, né? Entre a comunicação popular e o exercício político dos filmes, né? E aí eu acho que é isso que é o interessante, assim, do que eu tenho tentado estudar na minha tese, essa virada de página, né? Que representa o que a gente pode chamar de pós-golpe, né? Aí no cinema brasileiro, né? Não sei se ficou muito claro, né? A gente vai falando demais, qualquer coisa pode me interromper. Não, tá ótimo. É só uma questão, assim, porque é curioso, no caso do Leon, porque ele era um fã do cinema soviético, né? E a primeira vez que ele filma, né? Ele usa muito dessa questão da montagem, do que ela pode fornecer ali como linguagem, né? E também a questão social, que você estava tentando explicar, para deixar um pouco mais claro, que ele era muito apegado a essa questão social. Muito mais do que o Glauber era, do que talvez isso fizesse... Porque, assim, a gente vai falar de uma época dele que, como você falou, é pouco falada. Mas a gente tem ali Eles Não Usam Black Tie, que é um filme extremamente político. A gente vai ter ele documentando lá a greve do ABC, outro filme extremamente político. Então ele vem com essa pegada social muito forte, muito mais forte do que os outros. E é o que eu acho interessante do cinema dele, inclusive. Eu acho que essa admiração que ele tem pelo cinema soviético, né, sobretudo pelo Sergei Eisenstein, primeiro um fascínio estético, né? Ele tem depoimentos dele que ele dá a um historiador, crítico historiador, Alex Vianney, de que ele, quando assistiu o Encoraçado Potemkin, ele ficou maravilhado. Ele tem um depoimento de... Parece que eu estava diante da renascença do cinema, porque é algo apoteótico, né? Muito épico. Mas é interessante que o cinema soviético ele tentou construir de maneira até bastante efetiva ao longo de décadas, né? Uma consolidação de uma certa cinematografia no país, independente dos cineastas, né? Um cinema que tentava, com altos e baixos, mas um contato direto com o processo revolucionário, né? E no Brasil tentou-se fazer isso num primeiro momento. Esse fascínio dele pelo Eisenstein fica muito claro na Pedreira de São Diogo, que é o primeiro filme dele, que é um curta-metragem que está presente no 5 Vezes Favela, que é um filme produzido pelo CPC, né, pelo Centro Popular de Cultura da UNE. É uma produção até interessante esse filme, apesar de um pouco dogmático em alguns aspectos, né? Assim, é um filme que tem uma crença muito forte na Revolução Popular. É interessante pensar, ele é um filme, a história de pessoas que trabalham numa pedreira, estourando pedras, né? E na parte de cima é uma comunidade onde eles moram. E aí eles tentam se organizar para diminuir a carga de explosivos para não derrubar os barracos. E no filme eles conseguem se unir e depois eles comemoram, né? A força do povo fez a diferença e interrompeu a máquina do imperialismo ali. Pouco tempo depois, isso aconteceu de fato, né? Assim, a pedreira explodiu e os barracos caíram, morreu um monte de gente, né? Então a gente vê que esse primeiro momento do cinema do Leon, ele ainda é um pouco dogmático, nesse sentido de uma crença revolucionária, que a gente vai ver logo em 64, que não houve revolução nenhuma, né? O povo não pegou, a população, sobretudo no campo, né? Não se armou, não pegou em armas, as ligas camponesas não foram para frente, e a gente teve, pelo contrário, né, um acirramento através do golpe militar, né? Que alguns insistem em chamar de revolução, e é importante... inacreditável que a gente tenha que ficar reforçando agora, e não, que foi um golpe militar mesmo, né? Tanques de guerra na rua,
Tal. E aí, nessa perspectiva social, o Leon vai fazer, em 64, mais um filme junto com o CPC da Uni, que é o Maioria Absoluta, que é um documentário, que também é um filme é um filme maravilhoso, eu acho um filme importantíssimo para o cinema latino-americano como um todo. É um filme que se tornou uma referência e uma grande influência dos cineastas argentinos, cubanos, né? É um filme muito importante, apesar de ter sido proibido no Brasil, porque ele foi filmado antes do golpe e finalizado depois do golpe. Então, depois do golpe, ele já não podia mais ser exibido, ele só foi exibido clandestinamente, pequenas exibições, assim, para poucas pessoas. Mas é um filme que traz um olhar esquemático sobre a classe média, né? Assim, uma ideia de uma classe média alienada, uma classe média... Ele faz entrevistas com pessoas na praia, por exemplo, e as pessoas, elas dão os depoimentos mais ridículos do mundo, e depois ele passa a palavra para a maioria absoluta, que são os analfabetos do campo, né? Então é um filme muito interessante, mas ao mesmo tempo com um olhar um pouco esquemático, né? Longe da realidade, para essa realidade social que ele estava filmando, né? E aí a gente vem com um golpe militar que acaba tudo. Bom, passando esse primeiro momento do Leon vinculado ao CPC, e aí a Uni vai ser, inclusive o prédio da Uni vai ser queimado, né, logo depois do golpe militar no Rio de Janeiro. Eles colocam fogo no prédio da Uni, a Uni é bastante perseguida logo dentro do início, né? Estão perguntando aqui o Pedro, né? O documentário é o Maioria Absoluta. Tem no YouTube esse filme restaurado, cópia linda, vale a pena assistir. Só também deixando bem claro que depois eu vou juntar com você, tá, Pedro? Pra gente poder ir colocando todos esses filmes falados, eu vou anotá-los e quando eu postar o vídeo no IGTV e colocar no YouTube também, vai estar tudo listado lá, todos os filmes citados, tá? Ah, legal, pra quem assim, ótimo. Acabar perdendo o filme que você falou, o filme que eu falei, alguma coisa assim, aí é mais fácil, porque a gente falando acaba que é muito... E outra coisa, eu falo demais, muito... Né? Não, é porque realmente é muita informação. Eu acho ótimo, eu adoro. Então, se acontecer, pode acontecer de não dar tempo de falar em 1 hora. Aí eu vou até te perguntar se a gente pode continuar, se acontecer de não der para falar tudo em 1 hora. Se eu posso desligar e ligar de novo a live para a gente dar continuidade na conversa. Não, por mim tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Aí, eu vou tentar ser mais sintético também para dar conta de tudo, vai né? Vai falando da forma que você achar melhor. Seja livre. Bom, mas acho que é importante essa apresentação inicial, assim, para chegar no ponto, assim, que é o ponto da minha tese. Esses filmes que a gente está comentando, eles são muito estudados, né? Logo depois do golpe militar, o Leon vai fazer um filme. Então é interessante pensar, o Leon Hirschman, como esse diretor de esquerda, marxista mesmo, ortodoxo, né? Vinculado ao Partido Comunista de fato, ele escolhe se é escolhido e escolhe ao mesmo tempo, né? Essas dinâmicas, elas não são assim tão estanques, adaptar uma peça do Nelson Rodrigues, que era um dramaturgo muito polêmico na época, inclusive apoiou a ditadura, né, durante um momento, até o seu filho ser torturado, aí ele muda de opinião, mas inicialmente então ele tem um cara muito polêmico, né, um cara conservador, e o Leon, esse marxista, resolve adaptar Nelson Rodrigues. Por quê, né? Porque ele acredita que a peça falecida ela conseguiria estabelecer um diálogo, uma comunicação popular efetiva. Tanto que o filme é um filme realista, né? O Leon é um cineasta que raramente vai apelar, por exemplo, para alegoria, né? Para filmes mais cifrados, e ele vai ser muito penalizado por isso, porque a censura vai persegui-lo de maneira exemplar, né? Assim, sobretudo na década de 70, o Leon vai à falência, o São Bernardo, um filme dele de 72, que é censurado por 8 meses, fica no embate, a produtora dele quebra, o Leon fica 10 anos sem filmar longa-metragem, né? Assim, é uma carreira muito interrompida, em função disso, né? Em função de ter essa convicção de que é preciso fazer filmes que dialoguem com o povo, né? Bom, e aí, depois de A Falecida, a gente tem um filme de 67, aí chegando então no ponto que a minha tese trabalha, né? O Leon vai fazer em 67 um filme, tem no YouTube esse filme agora, apesar de que até 1 ano e meio atrás esse filme ele só existia na Cinemateca Brasileira, que é Garota de Ipanema. É um filme em parceria com Vinícius de Moraes, e que foi um filme assim, que a crítica recebeu muito mal, e que até hoje é um filme assim, super marginalizado do Leon Hirschman. Para a gente ter uma ideia,
em 2007, 2008, foi lançado pela Videofilmes vários boxes com DVDs dos filmes do Leão restaurados, com extras, uma coisa assim luxuosa, muito bacana, né? Trabalho muito bem feito, com livretos, né? Com entrevistas e tal. Uhum. E 2 filmes, curiosamente, não foram incluídos nessa restauração. Um deles é o Garota de Ipanema, que é o segundo longa-metragem do Leão, né? De ficção, um filme de grande orçamento, né? Um filme de grandíssimo orçamento. Foi a 3ª maior bilheteria no cinema brasileiro no ano, né? Não, e detalhe, com várias pessoas, vários artistas ali, famosíssimos na época, né? Tipo Chico Buarque, exatamente, tudo mais. Exatamente. E o outro filme é o Sexta-feira da Paixão, né? Assim, então são 2 filmes que o Leão vai trabalhar com a classe média, vai focalizar a zona sul do Rio, vamos dizer assim, né? E que são filmes que foram desconsiderados, sobretudo pela historiografia mesmo, né? A historiografia brasileira deixa esses filmes de lado por muito tempo, não os encara, não os discute, a gente tem pouquíssima referência bibliográfica. E aí a minha pergunta, para a minha tese, assim, ela é a seguinte, né? Por que o Leão fez esses filmes, né? Por que esse cineasta marxista de esquerda vai fazer um filme sobre os dilemas existenciais de uma garota linda e rica, né? Que está entrando na universidade, mas não sabe ainda onde está a alegria de viver, né? Um filme existencialista, né? Na parceria com o Vinícius de Moraes fica bastante claro, assim, o dedo do Vinícius na construção do filme. E por que ele faz esse filme, né, em 67? E logo depois, em 69, ele vai fazer outros 2 filmes logo no início do ano. Então, o Garota de Ipanema, ele é lançado dia 25 de dezembro, dia do Natal, né? 25 de dezembro de 67. Fica 2 meses no cinema, carreira assim longa, inclusive, muito boa, né? Até então, um dos melhores resultados de um filme brasileiro, do cinema novo, né, no mercado brasileiro. Depois a gente vai ter o sucesso de Macunaíma, né, vinculado ao cinema novo, e a gente já tinha tido Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos de Oliveira, uma comédia também, né, que o Leão vai beber ali alguma influência dele. E depois ele faz um documentário, curta-metragem, documentário muito bom, que eu recomendo, tem no YouTube, que é o Nelson Cavaquinho, sobre o sambista, né? Inclusive meu cachorro, daqui a pouco vai aparecer aqui, que sempre pula aqui na cadeira. Ele chama Nelson por causa desse filme, eu fico contando para os outros, as pessoas ficam achando engraçado. E é um documentário sobre o universo popular, novamente, e logo em seguida, assim, 1 mês depois, ele filma Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, um filme em 16mm, que é um filme marginal, um filme vinculado à contracultura no Brasil, um filme radical, né, um filme improvisado, sem roteiro, um filme difícil de assistir, inclusive, né, com a estética assim, bem radical mesmo, até bem violenta, até, apesar do filme ter uma dose de humor. Então, vejam, assim, a gente tem nesse período, né, que é um período tenso, complicado no cinema, na história brasileira, né, 67, 69. Esse período complicado, o Leon Richman, que era um diretor importante já, assim, mas ainda não era um diretor reconhecido como é hoje. A gente vai ver que o Leon, em 81, com Black Tie, vai ganhar a Palma de Ouro, não, vai ganhar o Leão de Ouro em Veneza, aí se torna um cineasta consagrado, né, faz ABC da Greve, depois que ele morre precocemente, e aí se torna um grande diretor, se torna um cânone. Mas se a gente for pensar em 67, o Leon era um cineasta de 2 curtas, um que nem havia sido lançado, e um longa-metragem que havia sido mal lançado também, A Falecida, um filme que foi um fracasso de público, né? Então, em 67, esse era o Leon Richman, um cineasta ainda em afirmação, assim como o próprio cinema novo, que hoje é extremamente consagrado, em 67 era um movimento ainda em busca de afirmação, né? Contestado, perseguido politicamente. Então, a minha pergunta é no sentido de... A minha tese busca tentar compreender, né? Ou melhor, construir um contexto histórico, cultural, para entender assim, por que esses filmes existem e por que o Leon Richman faz 3 filmes tão diferentes, tão distintos, aparentemente tão diferentes, num intervalo pequeno de tempo, né? Então ele tem um filme de espetáculo, filme a cores, superprodução, musical, né? Uma comédia romântica, podemos até chamar Garota de Ipanema uma comédia musical, comédia romântica, colorido, cheio de cores. Depois ele faz um documentário
sobre o samba carioca no morro, né? Ele volta ao preto e branco, volta ao morro, né? Volta à zona norte do Rio. E depois ele faz um filme de volta na Zona Sul, mas aí já é um filme mais ácido, né? Um filme mais exasperado, vamos dizer assim, que é o Sexta-feira da Paixão, um intervalo pequeno de tempo. Então a minha pergunta é essa, assim, por que ele faz esses filmes, né? E aí a pergunta indireta é, por que a historiografia brasileira não contempla esses filmes? Se a gente for pegar assim, os principais trabalhos, né, os principais livros que tratam de história do cinema brasileiro, a gente vai ver que esses filmes eles mal são citados. Talvez o Nelson Cavaquinho é mais citado, porque é um filme que trata do contexto popular, né? Os outros dois filmes praticamente não são citados, né? Assim, e o Garota de Ipanema é um filme, como você disse, que... Então, o Garota de Ipanema, né? É um filme feito em parceria do Leon Richman com Vinícius de Moraes. A música Garota de Ipanema ela foi composta em 62, então já com algum tempo antes, né? A gente tem 5 anos de diferença aí. E ele começou a ser gestado em 65, o filme. Eu fiz uma grande pesquisa documental em jornais de época, revistas de época, fui em vários lugares, Cinemateca do MAN, na Funarte, na Biblioteca da Funarte e na Biblioteca Nacional, para buscar, assim, tentar entender melhor assim, o que a imprensa falava desse filme. Eu encontrei a primeira declaração do Leon falando que queria adaptar, né, fazer um trabalho com Vinícius de Moraes para fazer um filme sobre a Garota de Ipanema, em 65, uma declaração dada antes mesmo do lançamento da Falecida. Então é interessante de pensar, né, por que o Leon estava fazendo esse filme, né, uma comédia romântica, um musical em que ele reúne ali, como você disse, Chico Buarque, Nara Leão, próprio Vinícius, que era roteirista do filme, né, enfim, uma série de Baden-Powell, uma série de famosos, Dorival Caymmi, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, a lista é extensa, o João Saldanha, que era jornalista, técnico da seleção brasileira na época, né, ele era para ser o técnico da Copa de 70, foi substituído às pressas pelo Zagallo, por um problema ali com o governo Médici. O João Saldanha é o pai da Garota de Ipanema no filme, né? A mãe da Garota de Ipanema é uma atriz que era também colunista social, que é a Rosita Thomas Lopes. Então a gente vai vendo assim, que o filme ele é recheado de estrelas, né? Recheado de elementos para fisgar o público, né? E aí, por que o Leon faz esse filme? Bom, então a gente viu aí, eu estava comentando mais cedo, né, desse gesto mais radical de questionar a indústria cinematográfica no Brasil com filmes independentes, filmes autorais, no início do cinema novo. Mas chega em 65, sobretudo depois do golpe, a gente já começa a ter uma perseguição aos intelectuais, que vai se agravar em 68, mas que já apresentava algumas facetas ali, né? E o entendimento, porque o cinema novo, assim, a gente tem que pensar como que os filmes do cinema novo eram feitos, porque cinema demanda dinheiro, né, para poder ser feito, os filmes são caros. Quem financiava o cinema novo? Bom, quem financiava o cinema novo era, sobretudo, a CAIC, né, que é a Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica do Rio de Janeiro, a gente vê nos créditos, e a burguesia nacional, né, os bancos, sobretudo o Banco Nacional do Estado de Minas Gerais. A gente vê em quase todos os filmes do cinema novo desse primeiro momento, a gente vê nos créditos, né, Banco Nacional do Estado de Minas Gerais. Então a gente tinha um problema ali, porque o cinema novo, ele é um cinema novo crítico, mas financiado pela burguesia. De jovens, alguns deles, inclusive, advindos dessa própria burguesia, como é o caso do Joaquim Pedro de Andrade, sim, né, que é o cara assim, da elite, enfim. Não que isso seja um problema de fato, mas é uma questão, né? E aí, em 65, chega-se à conclusão, né, de que é preciso, então, que o cinema novo seja visto, porque chega em 64. Em 64 a gente tem filmes que são obras-primas do cinema brasileiro. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber, Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos, Os Fuzis, do Rui Guerra. Mas essas obras ficam a meio caminho, né? Elas não participam efetivamente da construção da revolução que os cineastas gostariam de fazer. Então fica essa interrogação. E agora? O que nós vamos fazer? E aí, em 65, é lançada a Difilme, que é a distribuidora de filmes do cinema novo, que tem 11 sócios ali, inicialmente. Glauber Rocha, Zelito Viana, que era um produtor, irmão do Chico Buarque, do Chico Anísio, Luiz Carlos Barreto, que era produtor, né, até hoje, né, um produtor importante, foi, né, produtor importante, seus filhos continuam atuando, né,
no cinema brasileiro, e vários outros cineastas, entendendo o seguinte: é preciso dominar o mercado cinematográfico. E como que domina o mercado cinematográfico? Eles começam a entender que existe um erro no cinema novo, que é um erro que a gente segue, na minha opinião, até hoje a gente recai nele na história do cinema brasileiro, assim, frequentemente, que é um privilégio a produção de filmes em detrimento da distribuição e da exibição dos filmes. Quem chama muita atenção para isso hoje é o Jean-Claude Bernardet, né? Chamou atenção para isso em algumas obras, sobretudo na historiografia clássica do cinema brasileiro, que ele escreve algumas décadas atrás. Não adianta só você fazer filmes esteticamente revolucionários, participar de festivais, ganhar prêmios, inclusive, né? Sendo que você, dentro do seu próprio mercado, você não consegue fazer o filme, primeiro, ser exibido como você gostaria, e segundo, você não consegue fazer com que você tenha uma consolidação de público e que você tenha vou dizer assim, uma continuidade dos filmes sustentável. O que eu quero dizer com isso? A gente tem sucessos, por exemplo, a Macunaíma foi um grande sucesso, né? A gente tem alguns sucessos esporádicos no cinema brasileiro, sucessos de público e de crítica, mas eles são esporádicos, né? A gente tem até hoje, eu acredito, no Brasil, a gente tem esse mesmo problema crônico, que é o sucesso de um filme não capitaliza outros filmes, né, diante do público. Ou seja, a gente tem um filme que ganha prêmio e tal, mas isso não faz com que o público brasileiro se interesse mais ou menos pelo cinema brasileiro. E na década de 60, essa era uma realidade mais forte ainda. Então, a Adifilme, que é uma distribuidora de filmes, é um entendimento do cinema brasileiro, cinema novo. Isso fica claro, por exemplo, com um dos nomes do cinema novo, que é o Gustavo Dal, que vai escrever numa revista muito importante, que na época, né, que é a revista Civilização Brasileira, que reunia os grandes debates, os mais importantes debates da sociedade brasileira na época, dizendo exatamente isso. É preciso que o cinema novo dispute de igual para igual o mercado da distribuição de filmes. E quem que comanda a distribuição de filmes no Brasil até hoje? Os grandes players internacionais, sobretudo as distribuidoras americanas, distribuidoras de filmes, por exemplo, vamos dizer, todo exibidor, né, todo dono de sala de filme quer exibir, sei lá, o Batman, né? Todo mundo vai querer exibir, porque vai dar um lucro muito grande. E aí, o que o distribuidor faz? Ele faz a famosa venda casada, que é proibida, mas que acontece até hoje, né? Você exibiu o Batman, você tem que levar outros do meu catálogo. E para o distribuidor americano, assim, normalmente o filme americano, o filme estrangeiro, ele já chega pago no Brasil, né, porque ele já rodou, né, ele já capitalizou, sobretudo quando a gente tinha cópias de filme mesmo, né, filme celuloide, né, o filme às vezes demorava para chegar aqui, então ele já chegava pago. Então, o distribuidor americano conseguia vender esse filme muito barato para o exibidor, com a margem de lucro garantida, porque o filme já tinha sido testado em outros públicos, propaganda já estava pronta, né, vinha de fora, só precisava ser adaptada. E aí o cinema brasileiro, ele ficava sempre batendo na porta, né? Sempre batendo na trave, sempre limitado ali a uma reserva de mercado que o Estado sempre tentava... Até hoje a gente tem reserva de mercado para o filme brasileiro, né? Cota de salas, que mudou ao longo da história a sua dinâmica, mas ela sempre existiu, continua existindo, e é bom que ela exista, mas é ruim que ela ainda precisa existir, né? E a gente continua tendo que ter medidas governamentais para garantir que o filme seja programado. Não quer dizer que ele seja exibido, não quer dizer que a gente tenha pluralidade de filmes, né? Que a gente vê aí, por exemplo, a Globo Filmes, hoje, né, arrebatando todas as salas, e a produção mais alternativa, mais independente, continua sem mercado, né? Talvez o streaming venha aí para ajudar um pouco isso, né? Mas ainda assim é muito pouco efetivo. Então, em 65, estou falando lá de trás, para a gente pensar problemas hoje, são problemas crônicos, né? Sim. A Adifilme é fundada com a ideia de que, bom, se a gente tem vários cineastas e a gente começar a fazer uma comédia musical, um filme de cangaço, um filme policial, um filme politizado, a gente vai ter ao longo de alguns anos um cardápio de filmes variados que o distribuidor brasileiro pode chegar para o exibidor em vários lugares do Brasil e dizer, olha, tenho aqui filmes diferentes para você escolher. Enquanto um filme está sendo lançado no Rio, outro filme está sendo exibido no Mato Grosso, por exemplo. Outro filme está sendo exibido no norte do país. E assim por diante. Então, a Adifilme é uma iniciativa que depois
a Difilme vai evoluir e vai se tornar, né, assim, resumindo bastante a ideia, mas ela vai se tornar a Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, mais para frente, né? Sim. Ela é uma iniciativa de conquista de mercado atuando na distribuição. E aí é nesse sentido que eu acho que é interessante entender um filme como Garota de Ipanema, que a princípio parece destoar totalmente do que era o cinema novo, né? Que é isso, né? Um filme sobre a garota linda, rica e triste, né? Assim, a pobre garota rica. Mas é nesse sentido. E isso aconteceu de fato, porque a bilheteria do filme foi ótima, todo mundo queria ir ver o filme sobre a Garota de Ipanema, a canção brasileira mais famosa do mundo. A essa altura, 67, a música já tinha sido gravada no mundo inteiro por Frank Sinatra, tinha sido gravada várias vezes, era uma música consagrada internacionalmente. Então as pessoas, elas iriam ver o filme independente de qualquer coisa, porque eles queriam ver a Garota de Ipanema. E é interessante ver que o filme foi comentado na imprensa brasileira durante mais de um ano. Assim, ele foi pautado em colunas sociais, em matérias. Então foi sendo construído esse mito do filme. O filme foi lançado nas melhores salas de cinema do Brasil, do Rio de Janeiro, ficou um tempão em cartaz. E aí o que foi feito com o resultado desse filme financeiro? Porque o filme foi um fracasso de crítica. Inclusive, uma das críticas mais duras ao filme, chamando assim, Leo Richman um traidor, né? Assim, usando até palavrões, foi inclusive publicada na revista de cinema do SEC, aqui em Belo Horizonte, né? É a crítica assim, mais dura que eu li. Aí tem críticas do Moniz Viana, que é um crítico conservador, né? Que eu falo assim, é um filme feito por um suburbano e um favelado que não entende o que é Ipanema. Teve as críticas as mais distintas, mas pouquíssima gente saiu em defesa do filme. Mas o filme foi o terceiro filme mais assistido de 68, perdendo para Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, do Roberto Farias, que foi assim, grande sucesso. Estrondoso. Sucesso, assim, estrondoso. Em segundo lugar, o filme do Mazzaropi. Em terceiro lugar, a Garota de Ipanema. Então, a gente tem uma... E com a grana desse filme, o Leon vai financiar, por exemplo, filmes do Eduardo Coutinho, como O Homem que Comprou o Mundo, que é um filme de ficção científica que o Coutinho vai fazer, né, logo em seguida. Vai financiar, por exemplo, o filme de Cangaço, do Marcos Farias, que era sócio dele na Saga Filmes. Então a gente tem, entende, uma tentativa ali de consolidar uma iniciativa de distribuição de filmes e de consolidação de um mercado e de um público para o cinema brasileiro. Que é até um texto do Glauber, que é o cineasta mais do cinema novo, né, o cineasta mais radical. Tem um texto do Glauber que chama Cinema Brasileiro e a Aventura da Criação, em que ele defende abertamente que é preciso que o cinema novo dê um passo atrás, né, e conquiste o público. É como se fosse uma coisa meio iluminista, né, no sentido de agora a gente conquista o público com esses filmes, como Garota de Ipanema, e aí a gente vai colocando a ideologia, né, revolucionária aos poucos, né, à medida que o público se acostuma a ver as fitas brasileiras ao longo desse tempo. Bom, mas aí o filme foi um grande sucesso de bilheteria, fracasso de público. A impressão que eu tenho é que o Leon nunca gostou muito do projeto, porque não tem assim, praticamente nenhuma declaração do Leon sobre o filme. Quem fala sobre o filme é o Vinícius. Inclusive, interessante que o filme ele tem 4 roteiristas, que é Leon Richman, Vinícius de Moraes, Eduardo Coutinho, que é um documentarista, muito famoso, né? E Glauber Rocha, né? Esses 4 nomes de peso, escrevendo Garota de Ipanema. Então, só para ver o tamanho, né? O que esse filme representava. Tem um outro texto do Glauber, que ele tá relatando o massacre que ele sofreu pela crítica quando ele lançou Terra em Transe, que ele está chorando no palco. É bem engraçado até o texto, assim, ele fica bem irônico, e no fim das contas ele está no carro chorando, e aí ele olha para cima, assim, vê uma placa colorida, luminosa, escrito "De filme apresenta a Garota de Ipanema", e aí ele dá um sorriso e vê que existe esperança no cinema brasileiro. Então, assim, esse filme era um filme muito esperado e se depositava uma grande expectativa de que esse filme pudesse dar um start, vamos dizer assim, uma consolidação do cinema no Brasil. Isso a gente vê em vários textos, como o texto do Cacá Diegues, publicado em 65 na revista Guanabara, um crítico que é o Elias Heredo, um crítico importante do cinema brasileiro, né? E crítico, inclusive, negativo do cinema novo, né? Em que ele aposta nesse filme como um filme que vai consolidar o que ele vai chamar de indústria brasileira de vez, né?
filmes de qualidade, entre aspas, né? Qualidade estética, no caso, é uma tentativa de equiparar o cinema brasileiro ao cinema estrangeiro, né? Como se ser igual ao filme de fora fosse sinônimo de qualidade por si só. Então, a gente vive isso até hoje, né? A gente vive isso até hoje. O cinema brasileiro vive disso, tentar se comparar, achar que é realmente, para ele estar bom, ele tem que estar parecido com o cinema de fora. Ou ser consagrado lá fora, né? Isso. Tem dois exemplos bons. Um é o Cidade de Deus. Cidade de Deus, eu não vou entrar nessa polêmica do Cidade de Deus aqui, mas o grande comentário que se ouvia na época é: agora a gente tem um cinema brasileiro parecido com o cinema americano, né? Agora a gente tem um cinema legítimo, né? E o filme, por exemplo, como Bacurau, ele só vai se tornar o que se tornou depois de ganhar prêmio em Cannes, né? Então, é muito comum isso, né? O filme ele só alcança o estrelato, vamos dizer assim, quando ele é referendado pela crítica externa, né? No Brasil mesmo, eu já cansei de indicar filmes brasileiros para amigos, para colegas, parentes, e as pessoas não assistem. Depois o filme se torna famoso, aí, olha, vou assistir esse filme, né? Ou quando tem a chancela, por exemplo, Netflix, né? Tem a chancela Netflix, que é uma chancela de fora. É como se fosse um padrão de qualidade. E é isso que você disse, assim, a gente que pesquisa história do cinema, eu falo isso muito dentro de sala de aula. Os problemas, eles são crônicos, eles são históricos, eles se repetem cada vez com uma cara diferente, mas a gente continua vendo os mesmos problemas. E ali em 65, 66, os cineastas, que eram radicais e queriam fazer filmes de autor, entenderam que era preciso jogar o jogo da indústria, né? Jogar o jogo do mercado, vamos dizer assim, e conquistar o mercado, porque cinema é mercado também. É claro que tem que ter de tudo, eu acho que a gente tem que ter pluralidade de filmes, não estou falando aqui que tem que fazer só filme mercadológico, não. Mas eles entenderam assim, não dá para fazer filmes radicais o tempo inteiro. Quem vai bancar esses filmes? Esses filmes precisam da bilheteria, precisam se pagar para fazer o próximo, né? A gente tem esse problema até hoje, né? Um filme ele não dá bilheteria para o próximo. O Kleber Mendonça, filho, provavelmente ele não consegue, com a bilheteria do Bacurau, e com o dinheiro que ele ganhou do filme, verba para poder fazer seu próprio próximo filme, de maneira autônoma. Ele precisa de outros fomentos, né? E isso é importante que o Estado atue, eu acho que é importante que o Estado fomente, né? Mas então, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, né? Por isso que a gente tem o Garota de Ipanema, né? E eu acho que é uma pena que esse filme tenha ficado à margem da história, porque eu acho que ele é um filme mal compreendido, né? Acho que ele é um filme mal compreendido justamente por essa crítica, como eu disse, né? Leon, traidor da pátria, traidor do cinema novo e tal. Agora, o interessante é pensar, né? Aí eu já estou caminhando aqui para tentar concluir, que o nosso tempo já está esgotando, né? Você está ficando claro. Não tem problema. A gente tem 10 minutos, mas assim, se você quiser continuar, como eu falei, se você quiser continuar, a gente continua. Eu acho até interessante, porque é complicado a gente falar em uma hora só, é muito pouco tempo. É o que eu sempre falo aqui nas lives, é muito pouco tempo. Então, se precisar continuar, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu anotei, fiz um roteirinho aqui das coisas que eu queria falar, eu nem olhei para o meu roteiro, estou falando aqui, tem né? uma questão só que eu queria... O problema é que eu estou sem óculos, ai meu Deus, eu escrevi aqui, que é a questão de como, isso eu vi muito claro na falecida e no Nelson Cavaquinho, que é o olhar da vida privada, de, assim, dele conseguir entrar dentro do íntimo ali de um personagem ou de uma pessoa, no caso do Nelson, que ele não estava representando, né? E falar um pouquinho sobre essa questão mesmo, dessa forma, desse olhar que ele colocava também nos filmes. Só uma coisa aqui, o Vitor falou, fiquei curioso com Garota de Ipanema, assistirei em breve. É um bom filme. Tem no YouTube. Tem. O Garota de Ipanema, assim, é até curioso, porque, inclusive, me parece, até onde eu saiba, que nem a família do Leon queria que esse filme vazasse. E não vou falar aqui porque me pediu para não contar. Mas ele vazou meio por acaso, assim. Esse filme está no YouTube meio por acaso, porque não era para estar. Esse filme ele só tem uma cópia, um positivo da película na Cinemateca Brasileira, que agora está ameaçada de extinção. Então, é interessante isso, que a historiografia, quando ela não se debruça sobre o filme, ela ameaça o filme até de
de parar de existir, né, de ser extinto, né, como é o caso do Garota de Ipanema, que até pouco tempo atrás eu já estava fazendo a pesquisa sobre o Leon e nem tinha conseguido ver o filme, eu teria que ir na Cinemateca assistir. Mas a sua pergunta é muito interessante, Nicole, porque o Leon, como marxista, né, materialista histórico, ele era um cara que sempre foi pautado por um método de investigação da realidade social, sobretudo daqueles outros que ele filma. Então, a gente vê, você citou aí a falecida, poderia dizer até mesmo, na maioria absoluta, a gente tem esses planos, né, da câmera andando dentro dos cômodos da casa e filmando as formas de vida daquela população oprimida. E a gente vai ver também depois isso em ABC da Greve. A gente vai ver isso em Black Tie. Mas na primeira sequência, por exemplo, de A Falecida, a gente tem um plano sequência longo, filmando todos os detalhes da casa da cartomante ali. A gente consegue ver que é uma sala que tem uma cama e a cozinha junto, então é uma casa de subúrbio, pelo menos, né? Pequena, onde mora ela com os filhos, todo mundo meio junto, misturado, as panelas junto com as roupas, né? E o Nelson Cavaquinho também tem isso. Na parte final, a câmera entra dentro da casa e vai descrevendo aquele ambiente, né? Mostrando um pouco a forma de vida, né? Assim, as galinhas no quintal da casa dele, né? Então me parece que essa tentativa do Leon, quem disse isso, o Walter Benjamin fala isso, né? O cinema é o melhor instrumento de investigação materialista, porque ele filme mostra, né? O que a literatura tentou fazer com muito esforço, né? O que outras artes tentaram fazer com muito esforço, o cinema é só para você ligar a câmera. E o Leon faz isso muito bem, né? Isso é um método de trabalho, me parece assim. Isso é um método de trabalho de filmar os ambientes, filmar o que ele mesmo fala, né? A ecologia, né? No qual aquelas pessoas, né? O habitat que aquelas pessoas ali habitam, né? Como que eles vivem, né? De que eles se alimentam, né? O que eles trabalham, com o quê. Então, me parece que isso é um instrumento de investigação materialista da realidade social, né? Que a gente vê aí no trabalho do Leon Richman, né? Eu acho que é um pouco, me parece um pouco, a minha aposta é essa, assim, eu vejo muito isso nos filmes dele repetidamente, e aí é um gesto do próprio cinema novo, muito, sobretudo do primeiro cinema novo ali, né, de investigar as formas de vida, né. Sobre o Garota de Ipanema, assim, tem outra coisa que esse filme é tão pouco falado, né, que eu fico assim, com vontade de comentar, que é interessante como que ele é uma atualização, não só ele sozinho, né. Porque quando a gente abre um livro de história do cinema brasileiro mais antigo, a gente quase não vê referência à comédia na década de 60. E a comédia brasileira, da década de 40 até a década de 60, foi o grande filão de público. A gente tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, salas de cinema com 1.800 lugares. O Catete, por exemplo, a gente tem salas que hoje não tem mais, né? Mas salas muito próximas, uma do lado da outra, né? Com mais de 1.800 lugares, e elas ficavam cheias. As comédias, elas davam muito resultado de público. Né? E tem comédias muito boas na Atlântida, né, como os filmes do Carlos Manga, né, que eu acho que precisam ser revisitados. E só que essas comédias eram muito embaladas pelas marchinhas carnavalescas, né, muito vinculadas ao rádio. E com o advento da Bossa Nova, a Bossa Nova ela é mais cool, né, assim, ela é mais tranquila. E os últimos filmes da Atlântida, tipo Zé Trindade, por exemplo, no final da década de 50, eles já tentam flertar com a Bossa Nova, mas dá meio errado, assim. Os filmes, eles são meio assim, expressionistas, né? Os filmes da Atlântida, aí não dá muito certo. E a gente começa a ver, sobretudo 65, 66, 67, 68, né? Comédias surgindo de novo no cinema brasileiro. Destacaria aqui, por exemplo, o filme do Roberto Faria, Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, né? Tem os filmes do Domingos de Oliveira, que é um grande sucesso, é um filme, quase que um filme de novela Wagner no Brasil, que é Todas as Mulheres do Mundo, filme com Paulo José, né, enfim, com a Leila Diniz, que era um grande símbolo da época, né, da luta feminista, inclusive, né? E a gente tem alguns outros filmes que tem o Garota de Ipanema, que sempre vão adotar essa mesma temática, né? A liberação sexual da mulher, né? Logo depois da pílula anticoncepcional, por exemplo, a gente tem uma nova perspectiva da questão sexual da mulher mesmo, né? A gente tem protagonismo feminino, né? O cinema do Leon tem muito protagonismo feminino, apesar de que a gente vê um filme como Garota de Ipanema, tem a protagonista feminina, mas 4, vamos dizer assim, esquerdomachos, né? Escrevendo o filme ali, né? Ainda tem isso, né? Tem
essa questão estrutural ainda, mas a gente tem, por exemplo, o filme da Helena Solberg, de 66, que é a Entrevista, né, que é um filme também que vai tratar dessa mesma temática, né, do desejo feminino, né? Então, a gente tem ali nesse contexto de 65, 66, 67, 68, até a década de 70, né, a gente tem uma espécie de vácuo historiográfico que acontece entre a chanchada da Atlântida e o que vai ser chamado na década de 70, a partir de 69, que é a porno-chanchada. E entre isso, o que acontece? A gente tem essa tentativa de atualização do musical e da comédia romântica com esses filmes, né? O qual eu acho que Garota de Ipanema vai ser um dos grandes símbolos, né? Então, quando a historiografia brasileira deixa isso de lado, parece um vácuo muito importante, assim, que eu tento, no caso, na minha tese, tento dar um pouco conta disso, né? E a gente tem muito filme que não é... A gente tem e eu faço parte disso, estou estudando Leon Hirschman, né? Depois eu fui me dar conta, a gente tem uma redundância na pesquisa em história do cinema brasileiro muito grande, né? Redundância de temas, de filmes, de assuntos, a gente vai em congressos, a gente vê que é sempre assim, pessoas muito competentes, não estou dizendo que não sejam, né? Mas eu me considero isso também, estou estudando Leon Hirschman, que é consagrado, né? Por que eu não estou estudando um outro cineasta, um outro filme que não teve espaço, né? Então eu consegui encontrar ali no Leon esse espacinho menos consagrado, assim, né? Do cinema dele, né? Então me parece assim que o Garota de Ipanema aponta para essa tendência do cinema brasileiro. Só que a gente vai ter o ano de 68, que é um ano muito pesado, né? Porque se a gente tem até o livro do Zueni Ventura, que é o 1968, o ano que não terminou. O primeiro capítulo do livro é o Réveillon. Tá acabando, né? Não, calma. Eu vou só pedir pra gente dar uma cortada agora, porque aí você já consegue seguir a linha de pensamento, tá? Porque o Instagram já tá avisando aqui pra mim. Já tá te avisando aí. Então, gente, eu vou pedir para que vocês fiquem no Instagram aí, que eu vou voltar, tipo, 2 segundos. Eu só vou fechar aqui, salvar o vídeo e voltar de novo. Pode ser? Lógico. Então tá bom. Só um minutinho, tá? Aí, estamos de volta. Agora já coloquei até meu óculos para conseguir enxergar. Tá vendo? Arrumei a câmera. Agora tudo certo, a gente pode falar com mais tranquilidade. Sem ficar naquela fissura, assim, meu Deus, o tempo vai acabar. Eu tenho tendência de falar muito e falar rápido demais, né? Não sei se está ficando claro. Eu espero que esteja ficando claro. Eu já estou habituada, porque eu já assisti 2 palestras suas. Então, assim... Mas eu gosto de pessoas que falam muito, que é muita informação. Quanto mais informação, para mim, melhor. Eu também gosto. Agora, é curioso essa questão sua, que você falou que você prefere estudar os filmes menos falados do Leon. É o que acontece comigo com o Hitchcock também. Eu tenho pavor de ir em qualquer palestra ou curso, ou o que seja, e chega lá, eles vão falar dos filmes que já são estudados, sabe, por todo mundo. Então eu tenho esse pavor de falar sobre os filmes que todo mundo fala. É o que eu sempre coloco nas lives que a gente faz aqui no Saber Mais, que é tentar pegar essa parte, igual a live passada que eu fiz com o Marcelo Miranda, a gente falou sobre cinema de horror. Então eu coloquei lá os tópicos, aquele cinema trash, aquele cinema B, sem colocar aquela coisa muito comercial, usando que todo mundo conhece, porque é o que a gente precisa conhecer, que é o que a gente tem menos acesso, né? Então, agora que o pessoal já começou a entrar, vamos lá, dar seguimento a que a gente estava falando. Não, é até interessante você falar isso, assim, porque no processo do doutorado, assim, que é um processo muito duro, né? Assim, um processo muito complicado, difícil, desafiador. Eu acho que tem 2 grandes aprendizados assim, que eu tive. Que o primeiro assim, eu acho que eu tinha um grande vício, eu reconheço até na minha dissertação de mestrado, que é o vício autorista, né? E da análise fílmica estrita, né? Da pura análise fílmica. Que depois eu fui vendo, assim, é um gesto meio elitista, até meio burguês, de não considerar as obras numa perspectiva histórica, né? E o segundo, então esse eu acho que é o primeiro aprendizado que eu tive, que eu tento passar assim, para as pessoas que estão tentando começar estudos no cinema brasileiro, assim, que é olhar para os filmes numa perspectiva histórica, assim, né? Então,
Hoje é muito fácil a gente olhar para trás e pensar Leon Richman, autor de filmes consagrado, grande diretor, gênio, brilhante e tal, e a gente olhar para trás e pegar a Pedreira de São Diogo, obra-prima. Eu acho que é uma obra-prima, continuo achando, acho maravilhoso o filme. Só que é preciso entender, assim, eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi, é preciso construir os contextos para a gente entender os filmes dentro daquele contexto no qual ele foi gerado, né? É muito complicado, e é claro que estou falando isso dentro de uma perspectiva acadêmica, né? Eu olhar para um filme com o olhar de hoje, um filme do passado, né? A gente nunca vai conseguir chegar com o olhar da época, né? Mas eu acho que é muito importante construir os contextos. Então eu entrei no doutorado querendo estudar a obra do Leon Richman, o cineasta que eu achava que tinha enquadramentos maravilhosos, continuo achando, puta cineasta e tal, fã, né? Sempre fui fã do cara, queria estudar. Na verdade, assim, eu fiz um projeto, tal, todo mirabolante, mas no fundo eu queria explicar por que eu achava os filmes dele maravilhosos, né? Assim, no fundo essa era a questão que eu queria. Eu não tinha como colocar isso desse jeito, né? Mas assim, a questão era essa. E eu bati muita cabeça até entender que isso era um problema, né? E comecei a deslocar o meu olhar. Eu venho da comunicação, eu não sou historiador de formação, né? Mas deslocar o meu olhar para a história do cinema, metodologia histórica, né? De estudo do cinema, né? Estudo da história do cinema. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Assim. E o segundo aprendizado é esse, assim, que a gente pode gostar dos cânones, né? Por exemplo, eu gosto muito de Hitchcock, por exemplo, igual você, né? Gosto muito de Terra em Trânsito do Glauber, mas aí eu passo trabalho para meus alunos e a galera quer estudar o Terra em Trânsito, assim, fazer trabalho final para a gente. Até pode, né? Mas eu tenho... Só aqui em casa eu devo ter uns 7 livros que tratam de Terra em Trânsito. Sabe assim? Então, e aí foi estudado no mundo inteiro. Então, o que ele tem de novidade para falar sobre Terra em Trânsito, né? Tipo, o que ele tem de novidade para falar sobre Cidadão Kane? Ou falar sobre Um Corpo que Cai, né? Do Hitchcock, né? Então, agora, esses filmes têm que ser assistidos várias vezes, assim, de joelho, né? Assim, graças a Deus que esses filmes existem, que a gente pode ver várias vezes, né? Corpo que Cai eu já vi várias vezes, Terra em Trânsito eu já vi várias vezes. Mas para fazer uma pesquisa, assim, é uma opinião minha, né? Claro que todo mundo pode estudar o que quiser, né? Tem que ter liberdade e pluralidade. Até, sobretudo, num momento tão autoritário como a gente vive no nosso país, a gente tem que ter liberdade, né? Mas aí, então, eu acho que é interessante pensar que a gente tem uma série de vácuos historiográficos e, ao mesmo tempo, que a gente tem uma grande redundância de temas, né? De filmes que não são nunca estudados e filmes que são estudados o tempo inteiro. E eu cometi esse erro quando eu fui estudar o Leon Richman, de escolher um cineasta que já tinha sido muito trabalhado e, por ignorância minha, eu achava que não tinha sido tanto. Né? Aí, ao longo da tese, vai descobrindo tese, dissertação, livro e tal, e vendo que ninguém vai inventar a roda assim, de uma hora para outra. Aí eu comecei a ver, pô, mas tem um pedacinho aqui, né, que são esses 3 filmes, que são pouco estudados, e é um período, né, que a gente tem ditadura militar. Aí a gente tem AI-5, em 68. E aí tem agravamento do AI-5, né, com o governo Médici, na década de 70, um período conturbado pra caramba e, ao mesmo tempo, um período esteticamente muito fértil no cinema brasileiro, que é esse momento onde a gente se encontra ali 2 gerações de cineastas, né, os cineastas do cinema novo, com esses novos cineastas que eram também do cinema novistas, né, e que depois vão ser chamados de cineastas marginais, né, o nome é polêmico, né, mas então eu vou usar aqui o nome que é defendido pelo Fernão Ramos no livro dele, né, mas até o próprio Geraldo, né, que você deve ter conhecido muito, acho que não gostava muito do nome, mas e alguns outros cineastas também não gostavam, né, desse nome cinema marginal, e é um nome dado a posteriori, né. Mas tem o encontro dessas gerações que é muito fértil. A gente tem, só para a gente pensar que a gente tem 67 Terra em Transe, né? A Margem do Oswaldo Candeias, Garota de Ipanema do Leon, 67, É o Justiceiro, Nelson Pereira dos Santos, 67, 68, a gente tem a Vida Invisível, não, A Vida Provisória do Maurício Gomes Leite, né? Que era, acho que ele era um sequiano também, né? Acho que ele era próximo, pelo menos, ele aqui de Belo Horizonte, próxima turma da revista de cinema. Não vou saber te dizer agora. A gente tem uma lista enorme, né, de sequianos, assim, que depois foram para o cinema mesmo, fazer cinema. O próprio Geraldo.
Tá aí, inclusive, um filme muito pouco estudado, né, que é A Vida Provisória, do Maurício Gomes Leite, um filme de 68 com imagens explícitas de tortura, assim, no momento em que ainda era uma coisa muito sensível falar sobre isso no Brasil, né? Bandido da Luz Vermelha, 68, né? A gente tem os filmes da Belé, 69. Então, assim, é um momento muito fértil. E nesse momento super fértil, a gente tem um cineasta que hoje a gente conhece, né, bem, que é o Leon Richman, que tem 3 obras que foram muito pouco estudadas. Nelson Cavaquinha tem um pouco mais, né? Mas, por exemplo, então é interessante isso, que a gente tem essa crise, né, do Garota de Ipanema, né, com essa tentativa de mercado e, ao mesmo tempo, esse fracasso de crítica, né, que é claro que o cineasta vai dizer que não está nem aí para a crítica, ele dá uma declaração, tem uma entrevista que ele faz para o Fernando de Cárdenas, né, onde ele fala, estou nem aí porque os críticos falam, só me interessa o que os meus amigos falam, né, mas assim, é claro que o cineasta ele se incomoda. Tem uma entrevista que o Vinícius de Moraes dá logo depois do lançamento de Garota, que ele está visivelmente nervoso, assim, dando respostas grossas, inclusive, para jornalista, né? Puto, né? Porque o filme dele está sendo criticado, né? E o Leon, é claro que ele fica mordido com isso, né? E aí, 68, o que acontece em 68? Bom, a gente tem o lançamento do filme, logo em maio, né? Março, abril, maio, o Leon sai viajando pelo mundo para vender o filme, então ele vai para os Estados Unidos, tentar vender o filme nos Estados Unidos, e depois ele vai para a França, e olha só como que é o destino, né? Leon estava em Paris, em maio de 68, com José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, e a Ítala Nandi, que era grande atriz do Teatro Oficina, quando deu a treta toda, né? O Leon estava nas barricadas, né? Pouca gente sabe disso, assim, Leon passou mal com gás de pimenta, né? Junto com o Zé Celso e tal. E logo depois foi para a Mostra del Nuevo Cine, no Festival de Pesaro, na Itália. Foi logo em seguida, né? Uma mostra do cinema novo latino-americano, onde foi lançado o lançamento mundial da La Hora de los Hornos, do Solana, né? Do Guettino, que é um filme que se tornou um marco do Nuevo Cine latino-americano, que esse filme, inclusive, traz pedaços do Maioria Absoluta dentro dele. É um filme de montagem, né? Uhum. E é um filme que termina, assim, com o cadáver do Che Guevara morto, assim, né? E uma frase, pelo relato que eu li, colocaram um cartaz gigante em cima da tela, né? Com uma citação do Franz Fanon, falando que todo espectador é cúmplice, né? Todo espectador que não é revolucionário é cúmplice. E aí saíram da sala carregando Solanas e o Guettino, e do lado de fora, grupos fascistas e a polícia, começou a ter-se uma grande batalha, quase uma guerra civil na cidade, entre os cineastas de esquerda latino-americanos e essa turma de fascistas italianos, em pleno 68. E aí o Leon volta para o Brasil dia 12 de junho. Bom, posso estar até enganado com a data, mas é mais ou menos isso, 12 de junho. E logo em seguida, a gente tem em junho a famosa Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro. Já estava tendo uma escalada de violência no Rio, né? Já tinha tido a morte do estudante Edson Luiz, e a gente tem uma série de problemas e enfrentamentos de estudantes conservadores com estudantes da Uni, né? A gente tem vários problemas, o pau quebrando, essa escalada de violência toda, né? E os cineastas, cinema novo em crise, né? Cinema novo em crise, como eu já havia dito, tentando encontrar um lugar no mercado. Mas ao tentar encontrar um lugar no mercado, precisa fazer concessões que eles mesmos criticavam antes, e aí agora você começa a ter uma nova geração de cineastas que vão criticar, né, assim, o cinema novo, né? Então, se a gente pensar o que é o cinema marginal, é justamente a defesa do Manifesto da Estética da Fome, né, um agravamento da estética da fome, que é o manifesto que o Glauber escreveu, e que o cinema novo estava, de alguma maneira, traindo, entre aspas, né? Então a gente tem um cinema novo em crise, cineastas em meio dessas tretas todas, né? Tem declaração do Leon que ele fala assim, eu até desisti, cheguei a desistir de fazer cinema, até usa palavrão, desisti dessa porra toda, queria ir para a Alemanha fazer um curso de filosofia e tal. Olha que o cara tá assim, perdido mesmo, já não, perdido assim, não sabia o que fazer. E aí entra 69, né? Logo em dezembro tem o AI-5, o agravamento do golpe, né? O golpe dentro do golpe. E para quem lê o livro do Zeni Ventura, né?
Eu estava falando disso na outra live, né? O livro começa com a festa de Réveillon da Heloísa Buarque de Holanda, né? Foi uma festa que quebraram a casa dela toda, mas assim, a festa parece uma festa do Garota de Ipanema. E é interessante isso, que o Garoto é lançado em 25 de dezembro de 67, né? E essa festa, que se tornou mítica, né? Com toda a intelectualidade, com cineastas, Glauber Rocha, todo mundo ali naquela festa, pegação generalizada, dizem que foram não sei quantos litros de uísque que rodaram na festa, né? Amor livre, várias tretas, a descrição que o Zueni Ventura faz da festa é ótima, mas 67 terminou esperançoso, né? Parecia que existia uma hegemonia cultural da esquerda. E esse filme do Leon respira um pouco isso, assim, essa ideia de que assim, a ditadura militar foi instaurada, rompeu o contato dos intelectuais com o campo, sobretudo com as ligas camponesas, né, e com o povo. E aí o cinema novo é interessante, né, que até 64 o cinema novo não vai olhar para a burguesia urbana, né? A gente não tem filmes urbanos, tem poucos filmes urbanos, né? Os grandes filmes cinemanovistas, eles são meio atemporais, eles vão tratar do campo, né? Havia um grande acordo tácito entre o PCB, né, e a burguesia nacional, né, em prol de reformas estruturais do Estado, em prol do governo populista do João Goulart. E aí, só que a ameaça comunista fala mais alto e a burguesia nacional vai trair o Partido Comunista e apoiar o golpe militar, né? A classe média e a burguesia nacional, sobretudo os pequenos burgueses, eles oscilam muito com o vento, né? São um pouco confiáveis no Brasil. A gente vê isso se repetindo assim ao longo da história. Acabamos de ver de novo, né? Na verdade, a eleição do Bolsonaro, impeachment da Dilma e tal. Como que a classe média fica muito assim eufórica, né? Com alguns discursos autoritários, né? E ao mesmo tempo meio messiânicos, né? Então a gente não tem a burguesia nacional, mas logo depois do golpe ela aparece, né? Ela aparece com o Desafio do Paulo César Saraceni, filmaço, né? Aparece com Terra em Trânsito, vai aparecer com o Bravo Guerreiro, 68, e ela começa a aparecer, e na verdade assim, o cinema brasileiro, o cinema novo, vai se voltar, né? A opinião pública do Arnaldo Jabor, e vários filmes, né? Que o cinema novo vai sair, vai tirar o olhar do povo, ou seja, vai tirar o olhar da alteridade e vai voltar o olhar para eles próprios, né? Para a própria classe a qual os cineastas pertencem pela primeira vez, eles vão fazer isso. E aí a gente tem, então, essa pluralidade de filmes, alguns mais críticos, né? Alguns mais duros, tipo a opinião pública do Jabor, e outros filmes que tentam ser mais compreensivos. Eu acho que é o caso do Leon, assim, tentando pensar com a cabeça do Leon sobre o Garoto de Ipanema, eu acho que é uma tentativa do Leon de pensar assim, bom, nada vai acontecer nesse país se a gente não tiver o apoio da classe média, né, e da burguesia. Então é preciso tentar entender como que esse povo pensa, assim, é preciso trazer para o nosso lado. Eu acho que era isso, assim, né? Quando você faz um filme sobre os dilemas existenciais da garota linda e rica, eu acho que é um pouco disso que se trata. E nesse final de 67, a burguesia nacional, quem fala isso até o Jean-Claude Bernardet, né? Assim, a burguesia nacional ela sempre foi meio cafona, assim, e ela sempre precisou se informar com a burguesia internacional. E ela começou a se incomodar porque, para a burguesia nacional, ela sempre gostou muito de gostar daquilo que se gosta lá fora e que já foi referendado. Tipo, sei lá, filmes do Antonioni, sei lá. Mas os filmes do Antonioni estavam sendo censurados, né? Assim, então, a própria burguesia nacional começou a ficar meio envergonhada do governo que ajudou a colocar. Como agora está acontecendo de novo, né? A gente vê a Globo batendo de frente, né? Então, havia uma certa expectativa de abertura, né? Quem diz isso são... O Zueni Ventura fala isso, mas o Roberto Schwartz também, Cultura e Política, fala isso claramente, assim, né? Com as 5 que a coisa muda, né? Mas havia uma certa esperança, né? Então, acho que o Garota de Ipanema, Fernão Ramos fala isso, é o último canto dos cisnes, né? Assim, a inocência da Zona Sul, porque logo o pau começa a quebrar. E com o AI-5 volta os olhares da ditadura, de fato, diretamente para professores, acadêmicos, cineastas, né? A tortura começa a ser institucionalizada. E aí, assim, o Leon tem esse ano 68 caótico, e ele abre o ano de 69 fazendo esses 2 filmes que eu falei, né? Então,
É interessante pensar assim, o Leon parece que não gostou muito do resultado de Garota, ele nunca falou sobre Garota, não tem quase declaração nenhuma do Leon, assim, durante, ele falou depois, posteriori, né? Mas durante o lançamento do filme, a repercussão do filme, o Leon nunca saiu em defesa do filme, né? Pouquíssimas declarações, quem falou foi o... Tanto que você falou que ele foi meio que colocado ali no YouTube, assim, né? A O Leon contragosto. renega o filme. Segundo a biógrafa dele, ele vai renegar o filme depois, até pelo... Por isso que parece uma mancha, né? Assim, quando a gente pensa esse olhar autorista, né? O Leon como autor de filmes, marxista, de esquerda, parece que tem essa perspectiva de que um filme como esse destoa da narrativa, né? A narrativa que se constrói desse autor de filmes, né? E, no entanto, o filme existe, né? E aí, assim, esse incômodo, ele fica expresso, assim, se a gente for pensar. Garota Colorido, Zona Sul, Bossa Nova, beleza, maravilha, né? E aí a gente tem Nelson Cavaquinho, Zona Norte, preto e branco, em vez da Bossa Nova, o retorno ao samba, que a Bossa Nova chamava na época, né? Como o historiador Marcos Napolitano, que usa esse nome, né? A Bossa Nova é o samba quadrado. O samba quadrado é esse samba de terreiro, samba raiz. Sim. A Bossa Nova, então, seria o samba redondo, né? Esse samba jazz. Então, o retorno ao samba, né? O retorno ao preto e branco e o retorno à Zona Norte. Então, é um passo atrás do Leon. Só que o Nelson Cavaquinho não é um filme comum do Leon Richman, né? A gente vê que é um filme que não tem, por exemplo, como maioria absoluta, e como o Jean-Claude Bernardet vai mostrar no livro dele, Cineastas e Imagens do Povo, o que ele chama de modelo sociológico do documentário brasileiro na década de 60, né? Que são filmes que têm uma narração off, por exemplo, de um narrador que orienta, né, com seu discurso programado aquilo que o espectador vai entender do filme. Se ele vai dar, como um sociólogo, uma interpretação da realidade que o cineasta filma. O Nelson Cavaquinho não tem isso, né? É um filme desorganizado, é um filme feito de improviso, é um filme sem roteiro, é um filme muito de montagem, e podemos até dizer que é uma espécie de montagem que já se assemelha a uma espécie de montagem tropicalista, que em 69 a gente está no auge do tropicalismo no Brasil, e a gente vai ver um filme, por exemplo, Antônio Carlos Fontoura, tem no YouTube, filme lindo e singelo, curtinho, sobre os Mutantes. E é também, assim, música dos Mutantes, é tipo um videoclipe longo com imagens dos Mutantes, assim, acho que o filme é em 8mm até, se eu não me engano, né? Com essa coisa muito fragmentada, muito cortada, essa ideia do fragmento, do corte tropicalista, né? Não que o Nelson Cavaquinho, não estou dizendo que é um filme tropicalista, mas é um filme já sob influência, né? E um filme já do intelectual desconfiado dele mesmo, né? Por exemplo, aparece o microfone, né? A gente viu o Nelson Cavaquinho falando e tem um microfone gigante em cena. A gente não vê isso no Maioria Absoluta, não tem microfone em cena no Maioria Absoluta, né? Esse polo discursivo, né, daquele que fala sobre o filme, quem faz o filme, não aparece. O Leon aparece no filme 2 vezes, o filme tem 13 minutos. O Leon aparece, tem uma feijoada na mangueira, e o Leon está sentado na mesa com o Nelson Cavaquinho, né? E tem um outro momento que ele passa também. Isso não me parece aleatório, né? Assim, então a gente tem um filme já desconfiado, vamos dizer assim, né? Não tem um discurso... Eu acho que é um filme super politizado. Até vi aqui que a Camila, minha aluna, entrou e ela discordou de mim quando eu falei que o samba não era politizado numa aula, né? E eu aprendo muito assim na aula. Não sei se ela está aí ainda. Mas assim, não é um filme politizado no sentido de ter um discurso político como Maioria Absoluta tem, uma formulação política clara. É um filme politizado no sentido de ir filmar a Zona Norte, né? E o Leon fala, bom, para mim, naquele momento, pós AI-5, e aí é um problema, né, se alguém souber, inclusive, né, assim, eu não consegui descobrir que dia que o filme foi filmado, o dia da gravação do filme, mas com certeza no início de 69, né, ir até o Morro, até a Zona Sul, filmar o samba, era por si só um gesto político, né, de colocar o povo na tela. Isso, naquele momento, talvez hoje isso não pareça mais tão politizado quanto era na época, né? Então a gente tem esse filme, que é um filme lindo, né? Eu acho que o Nelson Cavaquinho, ele é um filme assim... E é interessante isso, que o filme, quando foi lançado, eu não consegui encontrar relatos do filme ter sido exibido
antes de 71. O primeiro relato que eu encontro de exibição do filme é em 71, no primeiro festival do curta-metragem no Rio de Janeiro, que foi produzido pelo Instituto Nacional de Cinema em parceria com o Jornal do Brasil. Interessante que teve... o presidente do júri desse festival era ninguém mais, ninguém menos do que Jean Rouch. Olha que coisa interessante. Ele veio para o Brasil para ser presidente do júri do primeiro festival de curtas. E o Leon ficou em terceiro lugar com esse filme. Tem duas críticas que eu encontrei ao filme O Nelson Cavaquinho. Uma é do José Carlos Monteiro na revista Filme e Cultura, que é uma crítica, assim, vamos dizer assim, não gosta muito do filme, mas não bate, né? E uma crítica do Elias Heredo, que detona o filme, né? Assim, o Elias Heredo detona o filme. Isso mostra como que o Leon estava longe de ser um cineasta consagrado, né? Longe de... O filme é chamado de esboço, um pequeno esboço de um artista, sabe assim... O Elias Heredo descasca o filme, ele fala, é um trecho pequeno até sobre o filme, né? Mas ele descasca o filme, né? Então, é até interessante pensar, né? Quem me chamou a atenção para isso foi meu orientador, assim. Será que é um filme de 69 ou é um filme de 71? Tenho vontade de entrevistar o Escorel, o Eduardo Escorel, é o montador do filme, para saber assim, quando é que o filme foi montado de fato, né? Porque se o filme foi montado em 69 é uma coisa, se o filme foi montado em 71 é outra coisa. Já muda o contexto, né? Agora, uma outra informação importante também que foge desse estereótipo autorista é o fato de que em 66 é fundado, né? 66 ou 65, 66, o IMS, inclusive, né? O IMS não, o MIS, né? O Museu da Imagem e Som é fundado ali. Eles fundam uma revista, a Revista Guanabara, e começam um projeto de documentação da música popular, com filmes. E, de repente, a gente começa a ter um boom de documentários sobre música popular brasileira. Só em 69 e 70 foram produzidos 13, que eu saiba, 13 documentários sobre Pixinguinha, Orlando Silva, Francisco Alves, e sobre nomes novos, Milton Nascimento, Os Mutantes. Eu teria que abrir a lista aqui, mas tem vários. De 68 até 75 foram mais de 40 filmes produzidos. Então tem uma grande leva de curtas-metragens, existe um incentivo governamental para esses filmes serem produzidos, e mais do que isso, né, a gente tem uma tendência que é do tropicalismo, porque a bossa nova, eu acho que a música e o cinema no Brasil andam muito juntos, sobretudo nessa época, aí, nessa década. Sim. A bossa nova, ela é uma modernização do samba, assim, então ela é uma ideia de algo novo, né? E esse gesto, por mais que tenha uma proximidade, e é claro que é super complexa a bossa nova, para falar assim numa frase, né? Mas tem um gesto de falar, bom, o samba é antigo e a bossa nova é novo, né? A gente bebe do samba, a gente adora o samba, mas e o que o tropicalismo vai fazer? O tropicalismo vai resgatar o nostálgico, vai ter uma nova relação com o antigo, né? O tropicalismo, as relíquias do Brasil, né? Se o Caetano fala muito, né? Das relíquias do Brasil dispostas na sala de estar, né? Assim, tem essa coisa, né? Ele vai cantar músicas que são músicas que eram consideradas bregas pelos bossa-novistas, né? Existe um embate entre tropicalistas e bossa-novistas, né? A gente vê isso muito claramente, por exemplo, nos festivais de música. Esse é outro dado importante também, que 67, 68 é um momento de hegemonia dos grandes festivais de música, como o Festival da Record, né? Então é um momento que a música brasileira, a música se torna um palco político, assim, uma arena para o embate político. E, ao mesmo tempo, é um momento em que a jovem guarda está em ascensão. E é até interessante isso, que em 67, quando o Leon lança o Garota de Ipanema, a jovem guarda já está no auge. E a gente vê que o filme, por exemplo, tem uma música do Roberto Carlos, né? É interessante que tem um filme do Bressani, que é Betânia Vem de Perto, que é um documentário do Bressani de 66, que tem uma declaração da Betânia, assim, que a Betânia, ela ridiculariza o Roberto Carlos, assim, ela ridiculariza, fala, não vou ouvir, que coisa horrível, ela detona o Roberto Carlos em 66. Né? E em 67 a gente tem o Leon Richman, coloca a música do Roberto Carlos, né? O Ronivon está presente no filme como ator do filme, né? Em 67, o Garota de Ipanema, né? Então, o que é o Leon voltar ao samba de raiz em 69? Né? É uma reflexão, né? Assim, é o cineasta refletindo de novo
o que é a cultura popular no momento que a cultura nacional, a ideologia nacional popular no Brasil está totalmente em crise, né? E, aliás, o tropicalismo é o golpe de misericórdia da cultura nacional popular, né? Desse discurso nacional popular engajado de transformação do mundo. O que é o tropicalismo? É a aceitação do que vem de fora, né? A gente é muito conhecido a passagem da passeata contra a guitarra elétrica, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Na verdade, dizem que era uma jogada de marketing para promover o programa deles, né? Assim, era para ser uma passeata do fino da bossa, o programa deles. É interessante que a Record tinha, ao mesmo tempo, no ar, o fino da bossa da Elis com Jair Rodrigues, e, ao mesmo tempo, o programa Jovem Guarda, né? Que é o programa Roberto Carlos, Gerardo, Wanderleia. Então, olha que confusão cultural que a gente tem nesse momento aí. Então, o filme Nelson Cavaquinho é, então, ao mesmo tempo, uma maneira de repensar a própria bossa nova, voltando ao samba, e, ao mesmo tempo, já é uma influência tropicalista de nostalgia, né? De filmar, por exemplo, o filme do Pixinguinha, o filme é feito registrando o Pixinguinha, ele morre logo depois, né? O Nelson Cavaquinho vai demorar um pouco mais, mas já é uma figura, um cara mais velho, né? É um filme até um pouco melancólico, né? Melancólico, que fala sobre a morte, né? Um filme que fala sobre esses signos culturais que estão no limiar de se perder na história. Então é preciso resgatá-los, é preciso registrá-los, né? Então a gente sai da novidade, né, que a bossa nova representa, que o Garota de Ipanema representa, para esse gesto nostálgico de registro do passado, né? E aí não é só o Leon que faz isso, vários cineastas vão fazer filmes, né, nessa perspectiva musical. Bom, e aí a gente tem esse filme lindo, eu acho que é um filme lindo do Leon, né? Hoje a gente olha para esse filme com outro olhar, tem enquadramentos maravilhosos, né? Assim, eu acho que o Leon tem... É uma obra-prima, assim, o filme é muito feliz, né? Na maneira como... Assim, eu já vi esse filme tantas vezes, eu passo para todas as minhas turmas de cinema brasileiro, todos os meus alunos já viram esse filme. Eu já vi esse filme umas 40 vezes, assim, eu fico olhando cada detalhe do filme, eu acho cada enquadramento primoroso, né? E logo depois, e aí olha que confusão, ele vai fazer um filme que é Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia. Vou falar de tudo que aqui, né? É o filme que eu quero muito que você fale, porque eu não encontrei, e você vai ter que falar mais sobre ele mesmo, porque aparentemente não verei tão cedo. A gente tem, assim, a historiografia crava, né, que a porno chanchada vai ser, assim, o que se marca é os paqueras, né, do Reginaldo Faria em 69, e depois da década de 70 a gente vai entrar né, assim, até o sexo explícito mesmo e tal, e depois vai ter toda uma onda conservadora, assim, inclusive dos próprios cineastas do cinema novo, junto com uma ideologia nacional, né, de combate à porno chanchada, assim. O próprio Bernardet fala sobre isso com muita propriedade, né? Desconfia, inclusive, do discurso contra a porno chanchada. Assim. Bom, em 69, o Luiz Rosenberg Filho vai tentar fazer o seu segundo filme e ele arma um esquema de produção com alguns produtores da Boca do Lixo, em São Paulo, né? Pessoas que estavam já de olho... Porque na década de 60, a gente começa a ter, no final da década de 60... filmes de striptease, por exemplo, no Brasil, né? Pessoas começam... O cinema, a televisão, final da década de 60, já é uma realidade em boa parte dos lares. A década de 60 representa o crescimento exponencial da televisão. Então, um filme em 60, né? O cinema em 60 é uma coisa, o cinema em 70 é outra coisa. A televisão já está presente, pelo menos na classe média, em todas as casas, né? Então, por que a pessoa vai ao cinema, né? As pessoas se perguntam, por que eu vou ao cinema? Aí começa a ter o chamariz, tipo, um filme erótico, né? E a gente sabe, assim, tem historiadores, Maria Rosária Fábio, por exemplo, ela vai dizer, e outros historiadores, que o próprio neorrealismo italiano já tinha, por exemplo, pessoas nuas, ou de semi-nudez, porque isso era uma maneira de chamar as pessoas para ir no cinema, né? O cinema francês, por exemplo, né, na década de 60 vai fazer muito isso, e o cinema brasileiro começa a investir, a gente começa a ter filmes de striptease e tal, até chegar nisso aí. E aí, isso passa... Aquela imagem que a gente tem do nosso falecido Cine Candelária aqui de Belo Horizonte, que tem a placa de todo tamanho falando,
hoje, em cartaz, tá, o filme com cenas de sexo explícito e aquela coisa bem realmente para chamar. E a maioria dos cinemas acabaram conseguindo se manter durante um tempo justamente por causa desses filmes, né? E cineasta também, né? Tem cineastas, por exemplo, como o Luiz Sérgio Persson, que faz O Caso dos Irmãos Naves, um filme sério sobre tortura, e vai fazer filmes que são filmes com cenas de sexo, né? Assim, essa galera precisa de dinheiro para sobreviver, né? E começa a fazer filmes assim. E aí, em 69, então, o Rosenberg vai armar um esquema para produzir um filme que chama-se América do Sexo. Apesar de que não é um filme erótico, né? Assim, não tem, aliás, praticamente não tem nada de referência direta a sexo, mas ele tem isso no título, que é... Por quê? Porque ele fala o nome do filme antes de ter o financiamento para fazer o filme. Então, ele vende a ideia da nudez e do sexo para ganhar dinheiro para fazer o filme, né? E aí são 4 episódios, então, mas pelo contrário, assim, os filmes eles são muito politizados ainda. Eles são os 3 episódios, sem ser os filmes do Leon, eles são filmes até sérios, né? Vão abordar politicamente a situação brasileira, da tortura, da ditadura, de uma maneira séria, né? E, aliás, pelo contrário, o filme do Leon é o filme mais desbundado dos 3. Né? O Leon, que é o cineasta sério, ele faz o filme mais porra louca dos 4 filmes, né? E aí, o que é o filme do Leon? O filme do Leon é um episódio, né? Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia. Pode falar de tudo aqui abertamente, né? Tem parente meu assistindo aqui, vão ficar escandalizados com o que eu vou falar. Mas minha mãe não está assistindo. Acho que a minha mãe está assistindo, mas o que o Leon vai fazer? Porque a gente sabe que é o início da psicodelia no Brasil, né? Assim, a gente tem a chegada de drogas psicotrópicas no Brasil em 68, 69. Até onde eu saiba, assim, o Leon combina com uma galera a produção do filme, vai fazer o filme em 16mm na Sexta-feira da Paixão e no Sábado de Aleluia, na Semana Santa de 69. Literalmente nesses dias, esses 2 dias. Aí convida atores que são amigos, tipo a Ítala Nandi, né? O Luiz Carlos Saldanha, que está em todos os filmes do Leon, de alguma maneira, né, de produção, né, nesses filmes do Leon, e algumas outras pessoas. A galera toma um ácido e combina o seguinte: cada um vai tomar, vai trazer um objeto ou mais objetos para a cena. E não tem roteiro, a gente vai ter aqui, tem o filme, né? E na hora a gente decide como é que a gente vai filmar, né? Então, por exemplo, leva-se um violão, tem radinho de walkie-talkie, leva uma faca, sabe? Enfim, tem vários objetos e na hora todo mundo doidão começa, o que a gente vai fazer com isso? E a galera está visivelmente alterada no filme, assim. Esse filme, ele tem, eu teria que abrir aqui para confirmar, mas ele tem tipo 6 a 8 planos, o filme inteiro, 22 minutos, né? Enquanto que o Nelson Cavaquinho, por exemplo, tem 13 minutos e tem 22 planos. Né? Então tem uma discrepância muito grande, né? A duração média dos planos do Sexta-feira da Paixão é de 3 minutos e meio, enquanto do Nelson Cavaquinho é de 33 segundos, que já é muito. Vou pegar um filme do Hitchcock, deve ser tipo 12 segundos, 11 segundos a duração média de planos. E aí é interessante isso, que a primeira cena do filme é um plano tablô lindo assim até, do Leon, né? com a turma toda no meio do mato. Então, é como se fosse assim, a garota de Ipanema que estava entrando na faculdade em 67, super recatada, virgem ainda, né? Tem um debate sobre a virgindade dela no filme. É como se entrasse na faculdade e pirasse na faculdade e agora está tomando ácido no meio do mato, tocando violão com a galera. Que é uma volta do Leon à classe média de novo. E é interessante, então, que os 2 filmes sobre classe média do Leon não foram restaurados, né? Não foram restaurados. Não estão nas caixas de DVD. Isso é um gesto ideológico também, de construir uma certa imagem do cineasta, que não deixa de ser um erro historiográfico, né? Por mais que eu possa ter preferência por um filme ou por outro. E aí tem a primeira cena do filme, Luiz Carlos Saldanha tocando uma música improvisada. Eu até procurei a letra para ver se era alguma música, eu não encontrei. Parece que ele criou na hora ali uma música, tá ali falando coisa em inglês. Então é tipo uma música do Bob Dylan, assim, como se fosse uma coisa meio Bob Dylan, meio folk, em inglês. Então o Leon, que faz Garota de Ipanema, depois vai fazer Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho é o sambista que faz a trilha sonora da Falecida, né? 65. De repente o cara abre o filme dele com a música em inglês, já é
tropicalista, né? Assim, já é uma mudança de paradigma. E no plano seguinte, e acho que isso é muito emblemático, assim, o Luiz Carlos Saldanha pega o violão e começa a bater o violão na pedra e quebra, destrói o violão, né? Então, o que é, em 69, um cara tocando uma música em inglês, quebrar o violão, que era o grande símbolo da bossa nova, né? Então, é um filme muito alegórico, né? E aí, depois, o filme se desenvolve, assim, tem uma cena que tá o Luiz Carlos Saldanha e Itolanandi com um de frente para o outro, com o radinho, eles conversando no walkie-talkie, e assim, é engraçadíssimo, porque não faz sentido nenhum que eles estão falando, você vê que eles estão visivelmente alterados, né? Então, eles vão pegando uma palavra, começam a falar em italiano, em francês, em português e tal. E o último plano do filme é os dois deitados na grama, semi-nus, né? E até falar, vamos chamar o Leon para deitar aqui com a gente e tal. Aí o Leon não aparece, mas aí entra o microfone, assim, né, na cena e tal. É bem interessante o filme, assim, mas é super radical. Né? O filme é o desbunde, né, total da contracultura no Brasil em 69, negação completa do que foi o discurso nacional popular até então, né, e negação total até do próprio gesto cinemanovista. Agora, o que havia sido produzido de cinema marginal até então no Brasil? Né? O que a gente considera como cinema marginal? A gente tem A Margem, do Oswaldo Candeias, que é uma outra perspectiva, um filme popular, né, 67. E a gente tem 68, Meteorando Kid, na Bahia, né, Salvador. A gente tem Bandido, da Luz Vermelha, que é um filme ainda dentro do círculo ali, um pouco ainda dentro do círculo cinemanovista. E a gente tem Fome de Amor, do Nelson Pereira dos Santos. Pouca gente fala desse filme, mas que já é um filme do desbunde, né? Sim. O Fome de Amor. Total. Bom, Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, né? O marco do cinema brasileiro. O cara que faz Vidas Secas, né? Grande marxista, vai fazer em 68 um filme que um dos personagens é um ex-guerrilheiro, cego, surdo e mudo, ou seja, não serve para nada, né? O personagem fica lá parado, ele não fala, ele não escuta, ele não enxerga. O guerrilheiro revolucionário de esquerda que é cego, surdo e mudo, não serve para nada, né? Então já é uma crítica do Nelson ferrenha, né? E é um filme assim já desbundado, pessoas nuas e tal, 68. E aí, basicamente, é o que a gente tem de cinema marginal. E aí, por exemplo, o Bressani, ele é um cineasta muito vinculado ao cinema novo ainda, até então, né? A fazer filmes muito leves, só em 69 que ele vai radicalizar, né? Inclusive, tem uma passagem muito engraçada do livro do Márcio Borges sobre o Clube da Esquina, quando ele conhece o Bressani e o Sganzerla, né? Que ele está no hotel, e o Bressani e o Sganzerla invadem o quarto dele pulando a janela, assim, no Rio de Janeiro, né? No Festival de Cinema. Eles invadem o quarto do Márcio Borges para roubar o uísque dele, assim, pela varanda do hotel, assim, e se tornam grandes amigos, assim, tá muito engraçado, assim, né? E o Bressani e os Sganzerla se conhecem, assim, nesse círculo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Nelson Pereira dos Santos, já com El Justiceiro, 67, uma comédia que é muito crítica aos marxistas, e com Fome de Amor, 68, e Leon Richman. Então são os dois grandes marxistas. Eu estou falando de dois grandes marxistas do cinema brasileiro. E o Leon Richman, em 69, eles estão ali juntos, e Glauber, 67, com Câncer, estão ali um pouco na gênese do cinema marginal. Então, quando a gente separa hoje cinema novo e cinema marginal, é meramente didático, porque ali estava tudo meio misturado, né? É claro que tem uma disputa de mercado, tem uma disputa de verba, inclusive, né? A gente sabe que tem uma disputa de verba, uma hegemonia desses cineastas do cinema novo, que não vão abrir espaço, né, para os cineastas mais novos. Inclusive, o Fernão Ramos relata no livro dele que a primeira exibição do Bandido da Luz Vermelha foi feita dentro do laboratório da Líder, na sala de exibição da Líder, em Botafogo, com toda a nata cinemanovista reunida, Glauber, Leon, Nelson Pereira dos Santos. E diz que quando acabou a projeção, foi um grande constrangimento, porque eles estavam fazendo um filme diferente do que o cinema novo queria que fosse feito, mas que ninguém poderia dizer que não era um grande filme, né? Assim, é um grande filme. Então houve um grande constrangimento desse cineasta fazer um filme como esse. Aí tem a treta com a Helena Inês, né, que vai namorar o Bressani, depois vai se casar com os Sganzerla, e ela foi a primeira mulher do Glauber. É isso. A mulher então, de todos, literalmente. Então a gente tem, assim,
uma confusão. Tá vendo como que esse momento ele é caótico no cinema brasileiro, na cultura brasileira, né? Agora, então, é muito interessante pensar que o Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, ele é um dos filmes que inaugura o desmonte do cinema brasileiro, né? E justamente do Leon. E é interessante, curioso, entre aspas, que esse filme fique de fora da narrativa da historiografia brasileira, né? Por quê? Porque os historiadores eles têm uma narrativa a colocar, uma narrativa ideológica, assim, de preferência dos filmes, né? O Ismael Xavier, é um cara que eu admiro pra caramba, tem aqui nos livros aqui, tem uma coleção de livros do Ismael, esse eu acho que é um crítico fundamental. Mas a gente vai pegar, por exemplo, quando ele vai falar, ele tem um trecho dele que ele comenta Garota de Ipanema e Opinião Pública, e ele fala explicitamente que esses filmes tipo Garota de Ipanema não foram muito bem sucedidos e que ele prefere claramente a opinião pública. E, no entanto, assim, o filme O Garota de Ipanema foi muito mais bem sucedido de público, né? Então, por que esses filmes ficaram de fora da história, né? Essa é uma pergunta da minha tese, assim, por que esses filmes ficaram de fora da história? E o Leon, a gente tem o caso, por exemplo, do Walter Lima, que vai fazer em 69 o Brasil anos 2000, um filme colorido, né? Filme com o trio do Gil, né? Ficção científica, superprodução. E logo depois vai fazer Na Boca da Noite, um filme marginal. Glauber, que depois que fez Câncer em 67, em 70 vai para a África e faz um filme que é um filme já dentro da pegada marginal, que é o Der Leone, Have Sete Cabeças. E a gente tem o Leon, que faz esse filme desbundadíssimo, né? Agora, o Leon faz o filme e se arrepende, né? Porque eu estou respondendo aqui o Marco Túlio, eu aponto essa questão do Ismael na tese, né? Com todo o respeito que eu tenho ao Ismael, acho que a figura brilhante, né? Não estou falando mal do Ismael, não. Assim, mas é interessante que ele deixa de lado essas coisas, assim, por uma escolha pessoal, né? Assim, um grande crítico, mas o Fernão Ramos também vai deixar de lado, né? Não vai abordar as comédias, por exemplo, né? Apesar de que o Fernão Ramos tem uma grande predileção pelos filmes marginais e vai elogiar o episódio do Leon, né? Nesse Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia. Então é tudo muito embaçado, entende? Assim, as coisas estão muito juntas, muito próximas. Os cineastas eles estão fazendo coisas parecidas. Existe um certo espírito do tempo que nutre esses filmes. Não é privilégio de um grupo ou de outro. Sim. Agora, os cinemanovistas... Então, por que o Leon faz esse filme do jeito que ele é e tira... Ele literalmente, pelo que eu li, ele pega o negativo e some com o filme. Ele não deixa o filme sequer ser finalizado, né? Assim... dentro dos outros três, porque ele dá uma declaração, fala, esse filme é muito porra louca, esse filme é muito louco, eu gostei muito de fazer, mas o público não vai entender. E para mim é muito importante que o público entenda, eu quero ter uma preocupação com o público e tal. Sim. Porque essa geração mais velha de cineastas, entre as mais velha, né, ele vai ter essa preocupação, que eu estava falando de filme mais cedo, né, essa preocupação com o mercado. Então a gente vai ter a tentativa do Glauber, por exemplo, com O Dragão da Maldade, assim, é a tentativa do Glauber de fazer cinema popular. Mas que a gente possa dizer, não é. Mas é a tentativa do Glauber de fazer um filme popular. É um filme folclórico, né? Um filme com... É um filme diferente de Deus e o Diabo, por exemplo, né? Sim. E a gente vai ter depois o Cacá Diegues começa a fazer os musicais, né? Na década de 70, enfim. E o Leon é o primeiro cineasta a sair do desbunde, porque ele não deixa esse filme ser lançado. Aliás, o América do Sexo ele não é lançado, porque ele vai para a censura em Brasília e os censores eles resolvem censurar o filme inteiro e confiscar a cópia, não deixa o filme ser lançado. O do Leon nem sequer foi mandado. E é interessante o papel das cinematecas, né? Porque como que a gente tem o filme hoje para assistir? Porque houve um esquema de uma certa Daisy, né? Que pelo relato era uma loira, né, que trabalhava na distribuidora que ia lançar o filme, que caiu nas graças de um dos censores lá do Exército, que conseguiu armar um esquema assim, não, vamos mandar o filme de volta, a lata de negativo do filme, de volta para o Rio, para que os cineastas possam ver o que tem que cortar para poder fazer o corte e o filme ser lançado. O próprio Rubem Maia, que é um dos diretores, fala, a verdade é que tinha que cortar o filme inteiro, não tinha como, né? Mas isso foi uma estratégia. Aí o que é feito? O filme vem para o Rio de Janeiro, para a Cinemateca do MAN, que é onde o filme ia ser exibido,
com sensores para mostrar o que tinha que ser cortado, ou seja, quase tudo. E aí o Cosme Neto, que era o diretor da Cinemateca na época, o que ele faz? Ele troca o filme. Ele pega um outro filme, põe na lata do América do Sexo e devolve o filme, e o filme deve ter sido incinerado, provavelmente, um filme qualquer. E aí o filme, o América do Sexo, aí você não pode anotar que tem o América do Sexo ali, ele põe numa lata qualquer e fica lá no arquivo da Cinemateca. Tanto que a primeira exibição desse filme, ela vai ser feita em 1997, na Mostra Leão de Ouro, uma retrospectiva do Leon Richman, a primeira grande retrospectiva depois da morte do Leon. Sim. Que esse filme, que é o América do Sexo, é exibido pela primeira vez. Ninguém nunca tinha visto esse filme, até 97, né? E foi pouco curiosidade. Onde que você encontrou esse filme? Para assistir. Eu não me lembro mais, mas eu acho que eu baixei no Making Off. Eu tenho um filme aqui, eu posso te mandar depois, posso subir ele no WeTransfer para você, se você quiser. Por favor. Então é interessante isso, assim, né? Só para concluir, conclusão, né? Que o Leon, ele faz a porra louquice dele, o desbunde dele, né? Mas se arrepende, eu acho que deve ter curtido, é a ideia que o Fernão Ramos fala, né? Cinema marginal, antes de tudo, é curtição, a curtição de fazer o filme do jeito que ele quer fazer. E depois fala, não vou lançar isso, que isso é muito porra louca, a galera não vai entender e tal, e retira o filme. Apesar de que depois ele nem seria lançado de qualquer maneira. E o Leon é o primeiro cineasta dos cineastas brasileiros a voltar do desbunde, né? Porque, assim, Glauber vai para o exílio e continua fazendo os filmes cada vez mais radicais no exílio, né? O Nelson Pereira dos Santos faz Fome de Amor e vai para a Ilha de Paraty e faz Asilo Muito Louco, faz Como Era Gostoso Meu Francês, e em 72 vai fazer Quem é Beta, que é um filme de zumbi, né? Assim, é um filme de zumbi pós-apocalíptico que fica a galera francesa fazendo tiro-alvo com o zumbi, e o zumbi é o povo, galera, fome, comida, e a galera fazendo tiro-alvo, né? Um filme sem roteiro, improvisado. Em 72. Em 72 o Leon vai lançar São Bernardo, né? Que já é um filme sério, é um retorno. Então, o Leon, eu aponto na minha tese, assim, é o primeiro cineasta a sair do desbunde, assim, o cara que entende, bom, não, isso é tudo muito bom, muito legal, mas temos que lembrar que cinema é comunicação, cinema é política, a gente tem que falar com o povo, né? A ditadura está comendo solta, a tortura está matando as pessoas, né? E a gente precisa falar sério. E aí ele faz o São Bernardo, e o São Bernardo é censurado justamente por causa disso, né? Porque, imagina, né? Um comunista, Leon Richman, adaptando outro comunista, que é o Graciliano Ramos, né? De maneira nenhuma isso seria permitido. O filme fica 8 meses censurado, é preciso que a Igreja Católica intervenha, o filme ganha um prêmio, Margarida de Prata, e aí sim conseguem liberar o filme, mas aí nessa altura o Leon já está quebrado, a Saga Filmes, que é a produtora do Leon, vai à falência, né? E o Leon vai pagar isso, ele vai voltar a fazer. Black Tie é o próximo filme que ele vai fazer em 81, próximo longa-metragem de ficção que ele vai fazer. Passa a década de 70 inteira pobre, amargando ali dívidas, tentando fazer filmes publicitários, fazer filmes institucionais para poder sobreviver, né? Então, assim, o ponto assim, que eu acho que a minha tese tenta mostrar, né, assim, é como que esses 3 filmes do Leon apontam para 3 tendências muito distintas do cinema brasileiro nessa virada da década. E o que eu tento fazer é construir um contexto, eu estou falando pelos cotovelos aqui, justamente para tentar armar um pouco assim. Uma coisa a gente vê um filme hoje sem informação nenhuma, né? Mas quando você entende assim, o que estava acontecendo culturalmente no Brasil, que outros filmes estavam sendo feitos, né? O que estava rolando na música, no teatro, na televisão, acho que esses filmes ficam mais claros, assim, e eles passam a não ser mais tão absurdos quanto a historiografia clássica deixa entender, né? Eles fazem sentido. Garota faz sentido ter sido lançado pelo Leon, sabe, assim. E o Sexta-feira da Paixão faz sentido ter sido feito, porque o cara estava quase abandonando o cinema, né? Mas depois, então é como se fosse assim. Aliás, o cinema marginal é isso, né? O desbunde, a liberdade, né, assim, de improviso, criação, de curtição, é uma resposta ao autoritarismo político comendo solto lá de fora, né? Então é interessante entender, assim, me parece interessante entender esses filmes nessa perspectiva.
Enfim, falei demais, né, Nicole? Estou aqui falando pelos cotovelos, né? Não, tô Quer saber achando se ótimo. ficou claro, se você tem alguma dúvida aí, ou o pessoal aí que está Não, assistindo. se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir mandando aí. A gente ainda tem mais uns 7 minutinhos. É só. Eu acho legal, assim, porque eu, como eu já havia comentado no começo da live, da primeira parte, eu não tive tanto contato com a filmografia dele, mas já se percebe que são 3 filmes que estão, além de ser um diferente do outro, totalmente, eles são filmes que se dispersam mesmo dentro da filmografia do Leon. Então, é interessante mesmo você pontuar esses filmes que são esquecidos, né? Os filmes esquecidos dele, digamos. Agora, gente, é o seguinte, já deu 53 minutos. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar, de estar colocando? Não, acho que é isso, né? Acho que esse momento do Leon, né, representa um dilema estético-político do próprio Sim. cineasta, mas também do próprio cinema brasileiro, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, na década de 70, que o cinema começa a se reorganizar, né? O cinema novo é Uhum. totalmente dizimado pela ditadura, o cinema marginal também, mas aí a Embrafilme é articulada e a produção de filmes começa a se consolidar de uma maneira ou de outra. E o próprio Leon, né, assim, aí quem fala isso é o Reinaldo Cardenuto, na tese dele de doutorado, vai falar isso, assim, que no final da década de 70 o Leon retorna ao cinema político, né, que é a dramaturgia de avaliação. Então é um período muito importante de redefinição do cineasta e do cinema brasileiro, né? E eu acho que é interessante, foi muito interessante entender esse contexto para entender também o que veio depois e que tipo de cinema a gente tem hoje, né? Mas no mais, assim, Acho- queria agradecer muito você, Nicole, e todo mundo aí que participou da outra live dessa, né? O Lourenço está aí, né? Enfim, muita que a gente não encontra, a gente bate papo aí na internet e tal, mas também se quiser acrescentar alguma coisa. Yara está aí, Yara também é uma pesquisadora de cinema, Marco Túlio, pessoal que está aí, né? Agradecer a galera que entrou aí para assistir, espero que tenha feito sentido isso tudo que eu estou falando aqui, né? Assim, para quem não entende muito da história do cinema brasileiro, a preocupação que eu tenho na minha tese é escrever ela muito claramente. Assim, eu gostaria que o texto fosse um texto claro para ser Uhum. lido, sabe, por todo mundo, assim, fosse um texto aberto, né, sem ser um texto fechado academicamente, assim. E espero que tenha ficado claro, assim, que tenham gostado, né? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Me agradeço demais a oportunidade. Então, a Carol falou aqui que tem uma pergunta. Ô, Carol, essa pergunta o Pedro já respondeu, foi o Marco Túlio que fez. Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença, Pedro. Foi claro, sim. Eu gosto muito de quando você fala sobre filme. Você sabe disso, eu sempre te convido lá. Infelizmente, esse ano o convite a gente não conseguiu fazer porque teve essa pandemia, tá rolando aí. O filme que ia ser exibido do Leão, a gente não vai conseguir exibir aparentemente esse ano, mas São Bernardo, né? isso. E outra coisa, essa importância, gente, que a gente precisa entender quando vamos assistir. Acho que uma das questões que a gente coloca muito durante pesquisa de história de cinema é isso. A gente assistir o filme sempre com um olhar atual e com o olhar da época, né? Com a gente conseguir entender qual era o contexto, o que estava rolando no mundo, né? Como que era a cabeça das pessoas naquela época. Porque acaba que a chance da gente ou maltratar um filme ou colocá-lo assim lá em cima, num patamar além, é muito forte, né? A chance da gente fazer isso erroneamente. Então é importante a gente ter essa visão mesmo de época, né? Eu não acho que, a minha opinião, que ele tenha errado com o Garoto de Ipanema, não acho que ele tenha errado com o Nelson Cavaquinho. O outro eu não assisti, mas também não acredito que ele tenha errado, porque ele estava indo na onda do que estava acontecendo mesmo, né? São experimentações. Ele ainda estava, pelo que parece, ele ainda estava perdido no que ele era, né? Perdido no que seria o cinema do Leon, né? Então ele realmente estava experimentando ali, tá tudo bem, tá tudo bem. E, bom, novamente, agradecer você, Pedro.
por ter participado aqui. É um projeto novo, meu e da Carol. Para quem não conhece, gente, a gente tem um canal também no YouTube, que é o Para Saber Mais de Cinema e História. Depois vocês se inscrevam lá, todo blogueirinha, né? Inscrevam no canal, deixa o like, tá? Mas se inscrevam lá, porque eu sempre vou colocar os vídeos, né? Eu e a Carol, todas as lives são postadas lá também. Vou fazer essas anotações enquanto eu editar o vídeo. Vou anotar esses filmes que a gente falou, que você falou, livros, né, referências. Vou colocar tudo certinho lá na descrição, tanto do IGTV quanto do vídeo do YouTube, tá? No mais, é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito feliz com a participação de vocês. Aí a mãe do Pedro tá ali, Heloísa. Heloísa, para você ver os filmes que seu filho fica assistindo, né? Não são filmes muito ortodoxos. Mas enfim. Então é isso. Muito obrigada mesmo. E toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no nosso Instagram, nós fazemos uma live sobre cinema e história. Então, assim, espero a participação de todos vocês novamente nas outras lives que vamos ter por aí, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, boa noite para todos. Boa noite, galera. Valeu.